E aí começou a pregar pra família, pros pais, os pais muçulmanos. Os pais expulsaram ele de casa, nesse nível. A mãe, meio arrependida, falou assim, ó, volta, mas seguinte, você vai voltar com uma condição, você vai casar. E você vai casar com alguém que a gente escolher, porque lá funciona assim, o jovem não tem opção de escolher, é o pai e a mãe que escolhem. Os pais escolheram uma jovem muçulmana pra casar com o filho. E lá tem muito lance da honra, né? Não é a rebeldia. Ele saiu de casa porque o pai falou pra ele sair, não porque ele quis sair. Sim. Então, assim, o pai falou, ó, beleza, você fica com as tuas coisas aí, mas você vai casar com essa aqui, beleza. E o menino, em honra, obediência, falou, bom, vou me casar com ela. Aí ele falou assim, ó, só gostaria de casar com uma cerimônia neutra, não debaixo da cerimônia do Islã lá, tudo mais. Aí, beleza, casou. Cara, esse cara começou a discipular a esposa. Ele já tava casado e o que acontece? Ela, naquela época que a gente tava lá, uns dias antes, ela se rendeu a Jesus e tava prestes a ser batizada. E aí, cara, é loucura, porque aí o cara agora tá com a família dele e agora agora até. Mas cara, isso aí é muito massa. Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está no Pode Congregar, essa mesa preparada que tem o intuito de trazer edificação para a sua vida. Seja muito bem-vindo, você já viu aí na thumb, hoje eu estou aqui com Estevão Axê e Daniel Toledo, irmãos, Oi. Cris, pastores da nova geração, os Deixa eu profetas. dar uma pra vocês, como Ó. a gente não tiver. Valeu. E aí? Profetas do Altíssimo, maravilha. Ou você acha que se eu falar nessa distância vai, não? Vai, tá ótimo, Aqui, né? tá ótimo. Vamos lá. Gente, ó, nós vamos falar aqui sobre missões. Estevão vai compartilhar um pouquinho do projeto missionário que ele vai participar agora esse ano. Então, assim, tenho certeza que vai ser um papo muito abençoado. Fica com a gente aí. Vamos falar sobre a vida também, mas especialmente sobre missões. Então, quero te convidar, já se inscreve no canal, já dá uma curtida aí, 5 segundinhos, você vai dar uma força aí, não custa nada. Se você quiser nos apoiar, também tem aí as formas como que você pode contribuir para a gente continuar produzindo conteúdo aqui. E sem mais delongas, vamos embora. Mano, obrigado por você ter aceito, né? Estar aqui com a gente. Quando eu tava pensando em você, assim, eu fui trocar ideia com o Dani. Falei, ô, mano, o Estevão tá falando, não, tá, o Estevão, não, a gente boa demais. Aí, inclusive, ele te ama tanto que ele veio aqui até antecedente, semana passada. Nossa, Não, meu prazer. Estevão, 7 dias de antecedência. Prazer é todo meu. E muito obrigado, cara, pelo convite. Fico muito feliz e honrado. E animado, cara, na expectativa pra gente compartilhar aí algumas coisas juntos. E eu não tenho o que falar desse cara aqui. Ele gosta mais de mim do que muita E aí, gente. galera? E aí, galera? Que maravilha. Hoje pode comer? Lógico, mano, lógico, pode comer, mano. Ó, vou até abrir esse brindade aqui, ó. Tá bom, tá tranquilo. Ô, Dani, fala aí alguma coisa aí, dê um testemunho sobre esse cara antes mesmo dele falar de si mesmo. Cara, vou falar do Estevão, cara, porque o Estevão é com certeza um dos meus melhores amigos, um cara que tem um coração muito, muito de Deus. E ele é um cara extremamente talentoso. Sabe esse cara que é bom em tudo que faz? Pra piorar agora, o cara tá forte, magro, tipo assim, com a rotina impecável. Então ele já era bom, mas um cara que tem um testemunho muito legal. É um pastor de uma igreja muito saudável em Jaboticabal. É um músico excelente, é professor, tem uma história muito legal, já fez CTMDT, conhece povo famoso, sabe os podres. E mesmo assim, sabe, o cara é muito 10, cara. Não, foi por isso que eu chamei ele aqui, pra ver se a gente arruma uns contatos. Muito, cara. O Estevão, eu acho que eu conheço ele não sei quanto tempo, mas uns Eu tava lembrando disso aí. uns 10, 12 anos, com certeza, cara. A gente se conheceu, cara, faz um tempo. Pra você ter cantado no meu casamento, no mínimo 2 anos antes a gente já devia ser amigo. Então, uns 12 anos, vamos colocar uns 12 anos aí. Então, assim, se fosse pra dar errado, já era pra ter dado, sabe? Então, ele é um cara incrível. Eu conheci o Dani na época do Plug. Foi, né? Ah, pode crer. Você lembra? Foi quando eu conheci o Dani também. É mesmo? Pô. O Dani marcou a nossa geração, quando a gente era mais novo, aí ele era nossa geração. Os caras falam com os Não, mais Deus velhos, Deus, cara. Pô, verdade, foi muito, muito legal conhecer o Dani. E um baita de um talento absurdo, cara. Você é doido. E um dos meus melhores amigos, eu vou falar dele também, cara, porque é o seguinte, eu lembro uma vez que eu falei pro Dani o seguinte, cara. Ele fala tão bem de mim,
ele tem uma certeza sobre mim que eu mesmo não tenho, cara. E aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, cara, quando você pensar em desistir, você fala pra mim. Quando eu pensar em abandonar tudo, você fala pra mim. Tudo que você sempre falou pra mim. Que você acredita mais em mim do que eu mesmo. Pô, mas você sabe que essa é uma parada que eu falo nos casamentos, que cabe com certeza nas amizades, que o poder que o outro tem, quando a gente se conhece muito, a gente sabe o que machuca a pessoa, mas a gente sabe também aquilo que levanta a pessoa. Então, eu acho que uma boa amizade, um bom relacionamento é a possibilidade que a gente tem de enxergar coisas no outro que talvez o outro não veja. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Então, Eu acho que a gente tem que ser intencional nisso também, porque, principalmente do nosso lado, assim, né, pastoral, pra tipo, apontar, talvez, o nosso defeito, não precisa sim, muito esforço. de muito esforço. Mas quando fala a respeito das nossas qualidades, é um desafio, né, cara? Então, assim, a gente deveria ser mais intencional nesse ponto de impulsionar mais as pessoas que estão ao nosso redor, cara, porque faz muita diferença. Faz, mano. Faz muita diferença. Ou seja, liberar mais palavras de bem. Ô, Dani, pode deixar, mano. Deixa aí na mesa mesmo, que a gente vai. A gente. Não, pode deixar, não é nada. Não. E suave, deixa aí, porque fica mais fácil. Tá bom. Às vezes a gente não fala, né, mano, assim, de edificação mesmo. É importante isso, né, cara? É massa esse tipo de relação, né? Que você tá ali, você conhece também as debilidades do outro, é igual no casamento. Você conhece as debilidades Sim. e as potencialidades. Sim. Se você focar nas debilidades, cara, o casamento vai lá pra baixo. Então, e é esse exercício, né, de você ficar olhando o potencial, né, as virtudes e tudo. Eu acho que é legal isso na relação de amizade, mas é legal essa intencionalidade de afirmar também, né, mano? Sem Porque dúvida. senão, isso aí que Pô, faz edifica muito a sentido gente. com uma coisa que eu tava lendo hoje, cara, que faz muito, muito, muito interessante. Colossenses 3, eu vou dar uma de pastor já evangélico aqui já no começo Top. dessa reunião. Mas o apóstolo Paulo fala, antes de falar o que a gente precisa fazer, né? Porque ele fala revesti-vos de toda humildade, paciência, né, mansidão. Ele fala o que nós somos. Então ele fala assim, vocês são escolhidos, amados e santos. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer muita coisa para ser amado. Mas antes dele falar o que a gente precisa fazer, ele falou o que nós somos, né? E aí isso é muito interessante, cara, porque a gente está acostumado a entrar numa espiral infinita de que quanto mais eu fizer, mais eu vou ser bem-sucedido, né? Sim. Mas na verdade o que a gente faz tem que ser a partir daquilo que nós já entendemos que nós somos, né? Então Perfeito. isso faz muita diferença. Que Acho que é massa. massa. Eu Top tenho demais. refletido Olha, é sobre isso legal porque hoje. em Efésios é a mesma estrutura, né? Ele começa falando disso, da natureza, de quem nós somos, do que Deus fez, aí depois no capítulo 4 ele vai começar a falar o que a gente tem que fazer. Portanto, né? É legal pra caramba essa parada. Sim. É intencional. Ô, mano, conta um pouquinho de você aí, cara, um pouquinho da sua história, da onde que você é, né? Como é que você foi Massa. parar, assim, nessa vocação, assim, que eu vi esses dias um meme, cara, mandando assim, tudo que eu conquistei, vocês já viram isso aí? Tudo que eu conquistei sendo pastor. Aí troca a câmera e vai pra uma senhorinha. Gastrite, não sei o que, só doença, só uma coisa. Como é que você foi parar nessa nobre Pode crer. função? Cara, bom, me apresentando, né? Eu me chamo Estevão Axê, sou casado com a Larissa, tenho 2 meninos. E parou por aí, como a gente estava conversando anteriormente. Já sou operado, né? Já fiz a cirurgia. Inclusive, recomendo meus amigos fazerem também. Mas o Azaf de 7 anos e o Zion de 4 anos. E sou pastor na Igreja Batista Livre. Assim, hoje, na verdade, especialmente esse ano, tem sido um ano de transição, né? Porque eu nunca fui pastor integral, sempre integral. E ainda não sou. Mas eu sempre dividi muito com a minha atribuição de professor. Sou professor de música. Minha especialização é técnica vocal, mas também dou aula numa escola de música da prefeitura de Jaboticabal, de canto, violão e teclado. Também sou regente do coral lá da cidade e tudo mais. Ó, que legal. É uma área que eu sempre atuei, desde que voltei da formação.
E então sempre conciliei com o ministério pastoral. Eu sou pastor desde 2018, consagrado, e desde então sempre bivocacionado. Esse ano a igreja me absorveu um pouquinho mais, então eu consegui diminuir bastante a minha carga horária nas aulas. Então eu considero aí quase um pastor de tempo integral hoje na Igreja Batista Livre, em Jabuticabal. Sabemos que tem Igreja Batista Livre aqui em Ribeirão Preto, né? Somos de Jabuticabal. Meu pai é o pastor da igreja principal, o presidente. Ele é pastor dessa igreja há 39 anos já, muito tempo. E eu tenho 34 anos, então já nasci nesse ambiente. E talvez a gente vai falar mais pra frente, mas na minha adolescência, já lá perto no colegial, assim, já entendi do Senhor um chamado específico mesmo para me dedicar integralmente ao ministério. Foi quando eu fui estudar teologia e música ao mesmo tempo no CTMDT da Lagoinha, lá do Belo Sim. Horizonte. Estudei lá 2 anos, depois continuei a formação na Faculdade Teológica Sul-Americana, e aí eu concluí o bacharel em teologia. E, enfim, desde sempre, depois que eu retornei para Jaboticabal, eu, enfim, servindo na igreja em várias áreas, na área do Ministério de Louvor e tudo mais, e o Senhor foi abrindo as portas e hoje, resumindo, né, passando muitos anos aí, sou um dos pastores da igreja. Nós somos em 4 pastores e hoje sou o pastor responsável pela coordenação geral da igreja. Pô, deixa eu perguntar uma coisa pra Fala. vocês, que acho que vai caber pros dois. Quando você voltou do CTMDT, que era uma coisa intensa e tudo mais, e quando você também, por causa de Jocum, essas coisas, quando volta, o que a gente percebe é que as pessoas ficam com uma crise, né? De voltar pra vida real. Vocês tiveram essa coisa? Você teve? Não. Cara, eu não tive, mas eu fui meio que fora da curva, assim, no sentido. Vou explicar o porquê. Sei. Que lá foi horrível, brincadeira. Não, cara, porque lá o que acontece? Muita gente ia não querendo voltar, entendeu? Ficava na... Então a galera tinha muita expectativa de seguir. Tipo, Entrar no dali pra. louvor, ser Entrar da no. igreja. Sair de uma igreja, porque muita gente do Brasil inteiro. Aí a galera reunia em Belo Horizonte, que na época era o berço da música cristã e sem tudo dúvida. mais. E aí então muita gente com a expectativa de, eu vou vir daqui pra Não vou daqui. voltar mais. Cara, a minha cabeça, e eu não sei por quê, mas sempre foi muito assim, cara, eu tô aqui só pra me preparar Capacitar. pra voltar. Tá. Então, assim, eu passei os 2 anos lá em Belo Horizonte, tive muita oportunidade, vivi muita coisa massa, muita experiência legal de ministrar em lugares relevantes e viajar, enfim. Mas minha cabeça sempre foi de voltar, cara. Legal. Eu acho que talvez o que mais agravou isso foi porque eu já namorava, Entendi, entendeu? entendi. Então a Larissa, eu comecei a namorar ela, eu tinha 17 anos, ela tinha 15. Quando eu tinha 18, eu fui pro seminário. Entendi. Então, assim, Então, ela ficou em Jaboticabal, então namorou à distância por 2 anos. Então, talvez seja no ponto, assim. você teve essa crise, Micão? Mano, então, eu não tive porque, tipo assim, quando Então eu ninguém fui. tem, então. Não tem não, mas é comum. Eu vou te falar vou te falar qual que é o rolê. Como é que a gente pode ajudar os caras que É. têm essa crise? Não, porque que é assim, o que acontece? Quando eu fui, mano, eu já fui pro Jocum com, sei lá, 20 e tantos anos. Eu já era casado, mano. Ah, outra Entendeu? realidade. Tinha servido um período na igreja. Quando eu fui, eu já fui com uma, entre aspas, uma maturidade espiritual. Sim. Então eu fui muito intencional. Eu fui porque eu tinha um alvo. Eu queria fazer a escola de plantação de igrejas, vai pro sertão e tal. Enfim. E aí, mano, qual que é a crise da galera que vai? Você chega lá, a pessoa vive um processo que, assim, às vezes a pessoa se converte dentro da missão. Às vezes ela tá na igreja, ela acha que é convertida. Quando ela Perfeito. vai pro lugar, ela se converte. Aí, mano, muda a cabeça da pessoa, tá ligado? Aí ela tá lá, tá num movimento onde tá todo mundo intensamente nesse movimento de missão e não sei o que e tal. Aí quando ela volta pra igreja, a dinâmica da igreja é diferente da dinâmica de uma Sim, missão, mano. Na perfeito. missão você respira Todo dia, né? estratégia. O que nós vamos fazer? Isso é intercessão todo o tempo. Não que isso não possa ser na nosso cotidiano também. Deveria ser, né, mano? Sim. É aquela coisa Mas é meio utópico, né? Não, sim. Não, mas assim, teoricamente, Sim, mano, não, com certeza, faz a sentido. vida cristã é isso aí. Deveria ser assim. Um dia até é uma experiência que eu tive com Deus, que eu tava assim, cara, por que que a gente vai pro retiro,
E aí a gente volta aquele fogo e tal. Aí isso aí dura 2 meses, depois cai. Aí Deus falou claramente comigo, porque no retiro você vai lá, você se separa. Sabe o movimento de Jesus? Sim. Jesus estava no meio do coisa, só que ele se separava, mano. Ele acordava mais cedo para orar. A galera tava no movimento, ó, Jesus ia aí. Ele falou, não, nós vamos para outro Sim, lugar. sim. Porque ele estava ali em constante, isso é nítido na vida de Jesus, né? Sim. Eu estava vendo Mateus 24, Lucas 21, essa semana que eu preguei na igreja, e é louco porque o último sermão de Jesus ali, os últimos ensinos de Jesus do fim dos tempos, aonde que é? É no Monte das Oliveiras, Sim. mano. Ou seja, era um lugar, e era a época de Páscoa, que tava um movimento de Jerusalém. Jesus saía Faz o e ia para contrário. esse movimento. Então, mano, assim, tentando já sair da complexidade para responder, é, é isso, o retiro é esse ambiente que você tá lá envolvido. Quando você volta para a vida real, você deixa de buscar o Senhor na mesma intensidade, Sim. tá ligado? Aí a pessoa vai se esfriando, aí ela deixa de ser intencional Uhum. e ativa, missional no trabalho Sim, dela. sim. Porque se ela for, mano, não tem como você chegar no Sim. trampo. Você vai chegar lá, mano, você tá buscando o Senhor, você tá vendo uma parada, Deus vai te dar um discernimento, É. Deus vai falar pra você dar uma palavra pra Sim, sim, alguém, sim. tá ligado? É esse movimento. E aí o que acontece com a galera, eu conheci vários que aconteceram isso, voltaram, aí chegou assim, às vezes o cara dava maior trabalho na igreja. Vida Aí o cara normal, se normal. converteu, aí ele volta pra igreja que quer chegar lá e apitar pro pastor, pastor, vamos fazer o trem acontecer, porque agora o cara tem ferramenta. Não é E verdade. ele teve experiência. Aí o pastor olha pro cara Tá e segurado aí. fala assim, ô irmão, É. calma aí. Mas você falou Aí o que perfeitamente isso mesmo. acontece com o brother? Isso acontece mesmo, verdade. Aí o brother murcha, o cara fica em crise, não, porque a igreja não presta. É. Você tá ligado? E tudo bem, obviamente. Aí eu sempre falo pra galera isso, né? Quando a gente tá em algum tipo de movimento, de treinamento, ó, gente, ó, não adianta. O que vocês vão receber aqui, não adianta você chegar lá fora pra uma pessoa que não viveu o processo que você viveu aqui e chegar lá cuspindo fogo, Tem que velho. ser assim, vamos implantar Você e tá vamos entendendo? Não fazer. adianta, cara. O cara não viveu o que você viveu. O que você tem que É, fazer? Por isso que é tão importante o rolê da experiência missionária de curto período pra igreja. sim. A gente fazer esse movimento de levar a igreja, sem ficar julgando a galera, ah, não, porque ó, ninguém evangeliza e tal. Pô, o cara tá dentro de uma cultura que Sim. tudo coopera, né? Então, assim, eu não tive essa crise porque eu também fui já com uma raiz, sabendo o que eu ia fazer. Então, e outra, né? Eu sempre falo, eu sou mais pastor do que missionário, né? Uhum. Então, eu consegui ver esses dois lados. Do pastor e Tá. do missionário, que também tem umas parcelas do pastor, também dos pastores, que às vezes não estão engajados muito com missões, que tem uma debilidade por Sim. isso. E aí por isso que tem às vezes esse Perfeito. conflito. Mas, Assim. ó, 50%, cara, da galera que estudou comigo hoje tá desviadaço. Mentira. Não, 50 pra mais. Tá brincando. Mas com certeza, sem medo Fala nenhum um ou de- dois aí, brincadeira. Nossa. Caramba, Não, mas, que cara, tristeza, mas cara. eu acho que é por causa dessa Kleber Lucas, frustração. aqui não, brincadeira. Mas é por causa da Essa parte frustração, eu com vou certeza. E, cara, eu quase, assim, uma das crises minhas lá, isso é interessante de falar, foi com relação a relacionamento, cara. Porque eu fui lá, eu tinha 1 ano de namoro com a Larissa. Mano, a Larissa, eu tô aqui, ó, cantando aqui afinado aqui, ela tá aqui, ó. Ela passa aqui. Na rua de trás Mano, ela não tem nenhuma atribuição, assim, tipo, da música. não, de mulher de pastor, por Ah, exemplo. sim, sim. No sentido de, cara, eu cresci, meu pai e minha mãe sendo, tipo, Do coral. não, minha mãe fazia tudo, porque eu pensava assim, cara, Larissa não... E aí eu olhava pro lado, mano, parecia um High School Music lá, velho. Sabe, todo mundo cantando, velho, pra todo lado. Eu falei, cara... Tinha uma E eu expectativa. sempre tive essa ideia do, meio- tipo, cara, o ministério junto, né? Mas buscando a Deus, eu lembro, mano, num dia, assim, numa madrugada, assim, em crise absurda, assim, eu era... Tem que lembrar que eu era um jovem de 18 anos, né? Sim. Mas Crise em absurda. crise absurda, né? Hoje Era provavelmente. hoje é. Mas aí, cara, Deus falou muito forte no meu coração, assim, cara, fica tranquilo, que esse é o caminho. E eu acho que tudo, cara, tudo fluiu muito bem. E aí, então essas crises acontecem muito, cara, porque o cara cria uma expectativa. Cara, é um mundo que não é real ali. É um mundo que você tá do lado de gente que, cara, Não tem tipo como assim, ficar pro resto da vida é tipo desse pegar jeito. o Daniel Toledo de todas as igrejas do Brasil e colocar junto. Entendeu? Tipo assim, vai dar tudo certo. É o melhor cara que cada igreja do Brasil Entendi. tá lá. E aí junta tudo. Seleção brasileira no negócio. Não tem como dar errado, entendeu? Aí o cara volta, aí tem a senhora que tem 60 anos cantando louvor, né? O cara fala assim, cara, E o cara fala assim, cara, não deu eu nasci certo. pra isso, né? Pô, mas você sabe que a gente tem muito esse desafio, cara. Eu sempre tento lidar de uma maneira muito graciosa e bondosa com quem
A nossa igreja tem bastante gente que vai e faz esses movimentos missionários, e quando voltam, a gente tenta de uma maneira muito paciente fazer esse processo de transição de novo. Porque a pessoa volta com a percepção, não, a igreja está errada nisso, ou tem que fazer isso, Sim. ou a gente precisa fazer mais isso. Só que eu também, do lado de cá, eu não quero falar pro cara, não, isso aí que você já viveu já vai passar e tudo. Eu quero também, de alguma maneira, ouvir, porque com certeza é útil isso, e passar, talvez, a nossa percepção sobre a coisa. Então, assim, é sempre um desafio para não limar a pessoa, Sim. e ao mesmo tempo ser uma plataforma para que a pessoa possa servir, né? Senão a pessoa realmente vai ficar sempre desconectada da nossa realidade. Tem uma frase que o cara fala assim: quando o cara vai pro seminário, ele acha que ele é Deus. E aí, quando ele se forma, ele tem certeza que ele é Deus. Cara, porque tem muito isso, né? Tipo assim, às vezes o cara, pô, eu estudei, agora eu tô pronto Sem pra. dúvida, cara. Mas ele não tem a experiência que o Vivência, pastor dele de 30, experiência. 40 anos lá no ministério tem. Isso Então é um desafio, cara. Realmente é um desafio lidar com essa situação. Mas é legal, né, isso que o Dani falou, assim, porque eu acho que a postura é essa aí, cara, é ver acolher o cara que vai estar com isso aí, ou a menina que seja, cara, e assim, e dar a direção, né, ajudar ele a processar isso, porque às vezes ele nem processou ainda o que ele viveu, tá Exato. ligado? Ele precisa Sim. ter essa ajuda pra processar, falar, cara, eu até falo pra galera, sempre falo isso, cara, porque assim, geralmente nesse tipo de movimento, você ouve muito de Deus, no sentido de Deus ele traz visões para a sua vida, visões de revelação no sentido da vida mesmo, assim, como que é a dinâmica e tal do Uhum. reino e tal. E aí o que acontece? A galera acha que, pô, Deus falou assim, pô, eu vou te levar para a África. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ou não, ou eu vou te usar como um empreendedor. Aí o cara acha que, tipo, é na semana seguinte, Sim. tá ligado? Tipo, no mês que vem eu já vou. Não é, cara, você tem que Esse é meu discernir. Você chamado e tem a vai. direção de Deus, agora você precisa discernir o quê? Qual que é o tempo e viver o processo. Mas aí, nossa geração, né? Geralmente a geração mais jovem é mais ansiosa Sim. nesse sentido. O cara vem e ele quer, né, chegar e fazer acontecer, né? E é legal isso aí, porque você acolhe e fala, não, beleza, ou que bênção isso. Que Sim. legal que Deus compartilhou isso com você. Uai, vamos orar por isso e vamos viver Isso. o processo? Como é que é? Vamos pensar sobre isso e tal? O que que dá para fazer? Para quando que é? Para hoje, para amanhã? E o pastor, geralmente, é Isso. interessante o cara, se o cara tá debaixo assim, né? Sendo pastoreado por um bom pastor, é interessante ele se submeter, né, mano? E Isso. assim, Sim, falar, sim. pô, eu mesmo, cara, quando o Samuel que me formou, vixe, o Samuel me dava várias podadas, cara. Assim, mas Sim. podada, assim. E é uma coisa, cara, que eu sempre me submeti. E, cara, hoje eu vejo o quanto que isso é bênção. Porque, assim, eu sempre até falo pro Samuel, uma vez eu falei com ele, falei, cara, no sertão eu só aguentei algumas coisas que eu aguentei porque eu passei na mão dele, cara. Olha aí. Sim. Entendeu? Faz Porque sentido. Forjou. ele me forjou pra caramba. Eu falo, cara, então assim, eu acho que isso é importante. Às vezes a galera não quer passar pelo processo, sabe? Uhum. Pra viver aquilo que Deus compartilhou e tal. E é isso aí, Dani. Maravilha. Massa. É isso aí. Mais um lanchinho pra nós. Ó, você viu que o inimigo tá se levantando contra nós, né? Deu um pau no ar, ó. Mas nós estamos aqui, você vai pra. Você acha Você vai que deu? pra. Você acha que Vai pra tá calor? parou. Não tem problema. Mas ele tá ligado ali. Ele tá, mas ele para. Mas vamos lá. Mano, aí você tava falando, você falou. Eu não lembro se você concluiu da sua esposa, que você tava falando sobre a questão do. Falei, concluí. Falou da Concluiu? expectativa. É porque Da você cria uma expectativa, né? pode Depois crer, pode você crer, acaba pode crer. confirmando. Pode crer, pode crer. E aí tamo junto até hoje. Aí, como aí? 13 anos de casado. Vou fazer esse ano. 13 anos de casado já. E de namoro? Isso vai ser 18. 18, minha primeira namorada. Meu Nunca Deus Que do namorado. massa, céu. hein, cara? Que da hora. 18 anos. 18 Que anos é muito besta. tempo, né, velho? Mano, a gente tinha que Muito. gravar um podcast só pra falar disso aí, sabia, mano? Bora. É sério mesmo, Ô, eles são né? muito legais isso aí Porque mesmo. isso tá em extinção, você tá ligado, Sim. né? Cara, e é doideira, porque assim, hoje eu acho que eu já virei essa chave que eu passei mais tempo com ela do que sem ela, ó, já. É top É demais. massa isso, né? Não. E é muito louco. Cara, tem muito testemunho. É massa realmente esse assunto, porque a galera hoje, a gente vê muito isso. A galera quer criar uma estrutura para depois se relacionar, né? E eu acho que isso, até certo ponto, pode ser prudente, mas, cara, não tem melhor
sensação e oportunidade de você construir as coisas juntos, né? Perfeito. Cara, isso é muito legal. Então, a Larissa tinha 15 anos, minha esposa, e eu tinha 17. Mano, não sabia nada da E vida. ninguém tinha nada. Não, tinha nada, nada. Eu lembro que ah, eu tava no seminário, tava nos últimos meses lá em Belo Horizonte, e a Larissa falou assim, me ligou e falou, ó, meu pai tá falando pra gente comprar um carrinho. Porque ela já trabalhava em Jabuticabal, e eu na época tava vivendo de oferta, né? De sustento, enfim. Mas eu ia voltar para Jabuticabal para arrumar um trabalho, e foi o que eu fiz. Trabalhei, cara, e depois é outro podcast, eu já trabalhei muita coisa, nada a ver na minha vida. Mas aí eu falei assim, beleza, daqui 2 meses eu volto e a gente vai começar. Eu começo a trabalhar, bom, beleza. Aí ela falou assim, beleza. Aí achou um carrinho lá, ele comprou e a gente ia pagando para ele. Aí eu falei, é um Celta prata. Aí eu fui lá lá em Santa Luzia, em Belo Horizonte, numa ponte, porque eu não sabia o que era um Celta prata. Aí eu falei assim, cara, qual que é um Celta prata? Porque eu comprei um carro namorando, cara. A gente nem noivo era, né? Nem emprego eu tinha, né? E... Mas, cara, a gente Então comprou mesmo? Comprou à distância? comprou distância, cara. Que legal. Aí ele falou assim, vai Ele pagar, confiou no sogro vai pagar dele. tanto por mês. Aí eu liguei pro meu pai, o André falou assim, pra gente comprar um carro. Mas você tá namorando ainda, você não tá... Isso é coisa que você compra... Casado. Não, beleza. E foi, cara, a gente foi comprando, aí a gente comprou o carro, aí, enfim, depois tudo que a gente construiu hoje, que não é muita coisa, a gente construiu juntos, né? Então isso é muito legal, cara. É muito mais legal do que eu já aconselhei Mas é pessoas na muita coisa, igreja. é que eu não vou, Não vou é muita detalhar coisa. aqui, mas é muita coisa. Não. Mas eu já aconselhei pessoas na igreja que a pessoa falou assim, a mulher falou, olha, antes de eu casar, eu preciso ter condições suficientes individualmente para que se eu me separar, eu consiga... Ó, Cara, então, já casou errado, já tá já. errado. Já tá errado. Não existe isso, cara. Então, essa oportunidade de construir junto é muito legal. Que massa, que top. Ô, mas vamos falar um pouquinho, mano, sobre missões. Você tá se preparando para ir pro Tajiquistão. Ó, falei certo agora, né? Tajiquistão. Tajiquistão. Mas, mano, como é que foi esse rolê de missões, assim, pra você? Tipo assim, você foi pro CMDT e tal, beleza, viveu essa experiência lá, Sim. e aí você voltou pra igreja, pra servir na igreja e tudo, e aí e como é que foi esse processo de missões, assim, Massa. e de vocação, assim? Nessa época você já tinha convicção do chamado do ministério? Sim, já tinha, mas sempre foi muito nebuloso para mim em um período da minha vida, porque eu nunca me identifiquei muito especificamente com uma coisa. Hoje eu sou pastor na questão de ofício, né, da igreja, mas assim, pensando nos 5 ministérios ali, eu acho que sempre passei muito por todos, né, nessa ideia. Então, já tive muita experiência missionária, né, já tive algumas experiências muito interessantes. Também tenho um desejo muito forte no meu coração de trabalhar com plantação de igreja, já tive uma experiência nesse sentido. E, assim, então, assim, eu conheço pessoas que são muito específicas em uma área, né? A vida dele é o púlpito, né? Cara, ele já foi chamado para isso e ele encontra satisfação plena nisso. Eu sempre consegui caminhar por tudo. Sabe aquele cara que faz um pouquinho de cada coisa e nada muito bem? Então, basicamente, eu me identifico nessa área, assim, ministerialmente falando. Apesar de ter me encontrado muito, hoje, enquanto pastor na igreja, tendo a atribuição de gerir todos os ministérios da igreja. Essa é a minha principal atribuição. Por exemplo, eu sou responsável pelos voluntários da igreja, agenda da igreja, escala e tudo mais. Toda essa atribuição é minha responsabilidade. A gente tem um grupo bem, bem legal de voluntários na nossa igreja, na Igreja de Cabal, e eu tenho essa atribuição lá. E aí eu me encontro nisso. Eu me encontro em olhar para alguém e tentar identificar onde ela pode ser frutífera dentro da igreja, enfim, na sua vida de maneira geral. E aí eu tenho muito prazer em impulsionar essa pessoa, assim, sabe? Então, nessa questão de liderança. Então, assim, durante a minha vida eu tive algumas experiências missionárias, tenho prazer em aconselhamento e tudo mais, mas nada muito específico, dá para entender essa ideia? Assim, porque eu não sou pastorzão, tem aquele pastorzão, eu não sou muito paciente, eu não consigo ouvir a minha história 3, 4, 5 vezes. Eu sou meio assim, cara,
já deu, já, sabe? Você já falou. Já falou, já. Você não mudou ainda. Eu tenho essa. Mas é que é Mas isso complicado bom, mas isso falar. é bom, mano. É complicado Isso é falar bom. porque o termo é banalizado hoje, mas é muito na questão mais apostólica de caminhar um pouquinho em Sim. cada, assim, no sentido Era isso que eu de. tava pensando. Quando você tava falando, eu pensei na questão da Porque hoje apostolado. o nome apóstolo é meio zoado, mas Não, mas nós assim, estamos falando biblicamente mesmo. falando nessa de. Eu tenho muito desejo de plantar uma igreja, mas nunca me vejo como o pastor eterno de uma igreja só, sabe? Aham. Assim, o Legal. 01 de uma igreja. Eu tenho vontade de plantar e talvez formar Deixar uma liderança alguém, ali e sim. depois ver o que. Então eu acabo me envolvendo em muitas coisas na minha vida e a parte missionária é uma delas, cara. E esse lance do Tajiquistão é louco porque junta muita paixão minha, cara, que é as coisas de Deus e a possibilidade de fazer algo que é surreal e junta muito com o que é uma das minhas principais paixões, que é o futebol, né? Então a ideia é que nós, talvez voltando lá no começo, eu fui convidado por um missionário, amigo meu, para montar um grupo de pastores brasileiros para se passarem por jogadores de futebol para irmos para o Tajiquistão, que é um país 98% da sua população muçulmana, onde é crime pregar o evangelho, e ir até lá como jogadores de futebol para atrair crianças, adolescentes, famílias com a ideia do jogador de futebol brasileiro, e aí sim ter a oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas. Então eu gosto muito disso. Eu sempre gostei muito do risco, sabe? Uhum. Dessa adrenalina, assim, sabe? Então eu acho muito legal. E nós fomos para o Tajiquistão em 2024, já aconteceu essa viagem. Foi mudança de vida, assim, para nós. Foi surreal, tem muitas histórias para contar. E agora surgiu o desafio de voltar para lá. O pastor que nos recebeu entrou em contato diretamente comigo e pediu para que a gente voltasse, né? Isso é muito bom porque nos dá a ideia de que foi frutífero de alguma maneira a nossa primeira viagem, mas e aí nós começamos a mobilizar, já montamos a equipe, nós estamos indo agora em julho, dia 9 de julho, para o Tajiquistão novamente, para ficar 10, 12 dias lá nesse mesmo trabalho, atraindo as crianças como jogadores de futebol e, e aí pregando o evangelho, cara. Isso é muito legal. Eu fico muito, muito, muito honrado de poder fazer parte disso, de organizar essa equipe, cara. Enfim, muito feliz de viver isso. São Que quantos top. pastores que vocês vão? Nós vamos em 4. E são os mesmos que foram da outra Não, vez? um só é o mesmo. Ah, Um só é o entendi. mesmo. E, cara, é bem legal, Mas assim. não, quer mais café? Claro. Quer também, Estevão? Não, Não? obrigado. Tá não? Porque, assim, a gente vai como jogador mesmo. Inclusive, eu fui em junho de 2024, certo? Uhum. E em novembro de 2023 eu comecei o processo de emagrecimento. Porque eu recebi o convite e isso que motivou tudo. Mentira, cara, verdade. O pontapé, Imagina você chegar lá com... o pontapé para essa mudança de vida que eu vivi, cara, foi a viagem do Tajiquistão. Olha Eu falei que assim, eu vou legal. chegar lá e eu vou como jogador de futebol. Você tem que no mínimo parecer eu tenho que no mínimo parecer um futebol. Porque ele joga muito bem. Você joga bem? Você vai jogar na Copa Voz? Não sei. Eu tô inscrito já. É? Você vai? Eu vou. Não, Você não vou. Não, Eu vou. vamos, Marcão. Vamos jogar, mano. Tá com medo de passar vergonha? Não é isso não. Cara, mas é doideira. Mas E aí, foi aí que eu comecei, cara, o processo de emagrecimento. E aí, Verdade, emagreci. Assim, eu consegui emagrecer uns 15 quilos, cara. Até a viagem. Tipo, em 6 meses. Olha aí. E aí depois continuei. E aí eu peguei gosto, cara. Aí já era. Você emagreceu 15 quilos, Não, mano? na época, agora já foram 32 quilos já. Ó, que massa, hein, cara. Bota uma foto aí do. Tá vendo? Ó, já vamos fazer o merchan do sertão. Entendeu? Falou, ó, vai pro sertão que você vai, Não, vou vai fazer isso. emagrecer. E vai como jogador de futebol, né? É. Os caras não Ó, têm que. Deixa eu falar uma coisa aqui. E aí, Manão, mas aí você foi a primeira vez pra lá, com que ano que foi? 2024. 2024, pode crer. Mas antes de você ir pra lá, que você já tinha se envolvido com missões, Já. o que você fez aí? Compartilha Cara, um pouco ó, dessa...
Já. Ô, Dani, fica à vontade, mano. Eu ia te perguntar uma parada também falar. sobre isso, que acho que dá pra responder junto. Você tem uma relação muito legal com a denominação, né? E você Sim. está sempre numa equipe ali, hoje nós estamos aqui, estamos nesse lugar, e é sempre com uma galera da denominação, né? Ou eu tô errado? Né, Ou a gente é que meio gosta mais? paralelo. É meio paralelo. Na verdade, essa viagem eu tô indo com pessoas da denominação também. É fruto disso, então. É, o que acontece? A Igreja Batista Livre, ela não é uma igreja ligada, assim, ela tem uma aliança voluntária. Então, tipo, todas as igrejas Batista Livre no Brasil são independentes, ninguém presta conta para ninguém. Tá. Mas nós decidimos andar junto a partir de uma aliança, Legal. que chama ABAL, que é a Aliança das Igrejas Batista Livre no Brasil. É. E são 25 igrejas no Brasil só, Batista estão Livre, dentro dessa porque elas aliança. vieram dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são mais de 6 mil. Hoje, na verdade, eu sempre me envolvi muito com a aliança das igrejas no Brasil. Meu pai, eu peguei isso muito do meu pai. Meu pai sempre Que se legal. envolveu bastante. E eu sempre acreditei muito nisso, sempre gostei de me envolver. Tive ao longo da minha caminhada oportunidades de sair da denominação. Já recebi 3 ou 4 convites de pessoas para eu pastorear igrejas que não estão ligadas à nossa denominação, mas sempre fui fiel, assim, eu realmente acredito muito. Então sempre me envolvi. Inclusive, hoje eu sou o presidente da Aliança das Igrejas Batista do Brasil. Eu não sabia, não. Que legal. Pô, você nem me fala também, Na cara. verdade, a gente teve esse final de semana agora o encontro de pastores, e aí eu fui eleito para o segundo mandato de 2 anos. Mentira, Né? cara. Então já era por 2 anos e agora O que eu que continuo. você tem que fazer? Promover a comunhão? Cara, não tem benefício nenhum, né? Não tem salário nenhum, mas o que a gente tem que fazer é o seguinte: a Aliança das Igrejas, ela trabalha com dois braços. Um braço que é bem forte, que é assistência à igreja e pastor. Então, por exemplo, tem um pastor em necessidade, tem alguma igreja que está tendo dificuldade com o pastor. Legal. Tipo, a gente já teve alguns casos desses nesses últimos 2 anos, que foi, ó, a igreja está tendo problema com o pastor e a gente Precisando de ajuda. está precisando de ajuda. Não está satisfeito com o pastor ou está tendo alguma dificuldade, a igreja entra em contato com a ABAL e a ABAL intervém de alguma Que maneira. legal, cara. Então a gente já bancou muito financeiramente muitos pastores, a gente já fez, enfim, projetos. No passado tive a oportunidade de fazer algumas viagens com essa finalidade de conversar com a liderança da igreja, é bem massa. Legal. E eu não falo muito sobre isso, né? Mas eu devia falar mais. E eu acho que esse tipo de aliança, ele é muito válido, cara. Porque bom. é isso, é um cuidado com o pastor, é uma segurança para a igreja também, Sim, principalmente quando você fala de uma Isso. denominação, mas que a igreja são independentes. Então, assim, é um ambiente seguro para todo mundo, Perfeito. cara. Que É isso legal. aí. E aí, então, a gente faz esse trabalho. E aí, um segundo braço, que é o que a gente tem tentado fortalecer nesses últimos 2 anos, é criar novas coisas. Porque por muito tempo a gente só apagou fogo. Tá. Aí, agora, o nosso desafio é olhar para a nova geração Sim. e construir coisas. Então, a gente está começando a plantar igrejas através da BAL. Não, que legal, cara. Está plantando igrejas e também desenvolvendo projetos. A gente tem um seminário muito bom, que chama CTBL, que é pouco conhecido, mas assim, muito, muito relevante, assim, muito, assim, os professores são excelentes e aí nosso trabalho, a gente criou um curso, acho que ano passado e esse ano é o segundo ano, chama Catequel, que é um curso de teologia básico para jovens. Que legal. Então o cara tá no colegial lá, ele Presencial ou online? não, online. Boa. Uma vez por semana online, a gente consegue tipo, atingir todas as igrejas, né? Acontece uma vez por semana, e aí é um curso de teologia básico, né? E aí a gente faz isso. Então a gente está olhando para essa nova geração, plantando igreja, mas ao mesmo tempo cuidando da galera. Então eu sempre fui muito envolvido nessa área, pensando na denominação. Então isso é um desafio, e é muito legal, cara. Eu gosto muito disso. Sabe? Que Eu sinto legal, muito completo fazer isso, assim, de conversar, enfim, cuidar da galera. Nesse sentido é muito legal. E aí, a partir disso, a gente acaba tendo experiência. Por exemplo, esse convite que eu recebi para o Tajiquistão foi o cara da Igreja Batista Livre lá dos Estados Unidos falou assim, ó, se eu trouxer jogadores brasileiros ou jogadores brasileiros aqui, faz sentido? Beleza, faz. Ele lembrou de mim, ó, Estevão
presidente da ABAL, pastor, tem que falar inglês, porque é uma das atribuições pro coisa e pra viagem, e tem que jogar bola, né? E aí é tudo a partir desses projetos. Mas eu já tive algumas experiências voltando lá na questão de Experiência missionária. experiência missionária, muitas experiências legais, cara, enquanto eu estava lá no CTMDT. Que, inclusive, algumas foram em collab, né? Não tinha essa palavra, né? 10 anos atrás não tinha essa palavra. Era unidade mesmo, É. né, velho? Em parceria com a Jocum lá, né? De BH. E Você foi chegou muito aí na legal. Guaicurus lá? Foi na Guaicurus. Você sabe o que é a Guaicurus lá? A Guaicurus lá em Belo Horizonte é Eu uma... sou mais pastor que missionário também, então não manjo É, essas coisas. não, lá é uma... Tem umas histórias massas pra contar. não, demorou pra contar, eu acho legal. Lá, mano, é assim, é um lugar lá, o Estevão vai explicar melhor do que eu, acho que eu vou deixar pra ele. Se explica aí, mano, Ó. você vai explicar melhor do que eu, é sério, né? Guaicurus é o seguinte, é uma rua, é o nome de uma rua. Ah, você já me contou a história dessa rua. Já, verdade. Então manda aí. Guaicurus é uma rua, é o nome de uma rua, que é um comércio durante o dia, mas são prédios. Prédios. Na parte de baixo é o comércio e na parte de cima dos prédios é prostíbulo, né? E aí tem um projeto muito legal da Jocum, que aí a Jocum convidou a gente do CTM para fazer essa parceria, que é no Dia das Mulheres, a gente vai e sobe são escadas assim, né, ao lado das lojas. Lá são prédios. Você sobe pela escada, assim, Contou também. e a galera vai subindo, descendo, subindo, assim, o dia inteiro, funcionando lá. E aí são prostíbulos, cara. E aí a gente vai fazer esse trabalho de evangelismo no Dia das Mulheres. A ideia principal é as mulheres que estão lá trabalhando, né, serem valorizadas, né, no Dia da Mulher. E aí a estratégia é muito legal. Primeiro que não é para qualquer um, né? Porque tem que passar por um treinamento e tudo mais, né? Tá todo mundo adolescente, lá 18, 19 anos no auge, né? Flor da idade. Mas o que acontece? A gente passa por esse treinamento e qual que é a ideia? Eram formadas duplas, né? Um homem e uma mulher, um menino e uma menina. E aí a gente subia. E subia pela escada, tinha uns corredores, vários corredores e várias portas. A ideia é, quando a porta tá fechada, é que tá tendo programa naquele momento. Se tá entreaberta, é que a pessoa tá disponível. Então, cara, é cena demoníaca, assim, porque a galera, os homens andando pelo corredor, e não é 2, 3, 40, 50. Meu Deus. Eles olham pela fresta da porta, vê se quer, e aí normalmente fica na parede o valor, e aí vê se quer, se não quer, vai para outra porta até encontrar alguém que ele quer fazer o programa. E aí o nosso trabalho era, a menina batia chamava para conversar, todo identificado, né? Com os coletes bem diferentes, fluorescentes. E aí, quando a mulher dava abertura, o homem entregava uma rosa para ela. Na ideia de que, enquanto você está sendo desvalorizado aqui, tá todo mundo olhando, ver se quer, não quer. Eu, como homem, tô te valorizando, você é especial, e entregava uma rosa, e a menina abraçava ela, e, enfim, se tivesse liberdade, orava, enfim, entregava uma Bíblia e tudo mais. Legal. Mas uma baita numa experiência legal. É um ambiente, assim, que é surreal, assim, de hostil, Pesado. pesado pra caramba, mas assim, muito legal. Alguns testemunhos de realmente mudança. Não, eles têm uma casa lá também. O tio Pedro, a galera, lá, eles têm uma casa, quer dizer, hoje não, já faz algum tempo que assim, é uma casa que acolhe essas mulheres, porque tipo assim, muitas estão nessa vida e aí, cara, elas não têm pra onde ir, eu quero sair dessa vida, pra onde que a Depois mulher vai? dali, né? Entendeu? Sim. E, enfim, aí eles Sim, têm sim. uma casa que eles acolhem, sabe? É legal pra caramba. E eles têm um trabalho contínuo, tipo, não é só no Dia das Mulheres. É um trabalho contínuo, cara, que eles vão lá. E eu não lembro, Estevam, talvez você lembre, mas tem um dado que é tipo assim, lá na Guaicurus, é um complexo de prostíbulo. É tipo assim, é um dos maiores da América Latina, alguma coisa assim, sabe? De local de prostituição, porque é muito mesmo, sabe? É doido. Não, é doideira. E é em BH? Belo Horizonte. É bem no centro, assim, perto da rodoviária ali, bem na parte central. Massa, mano. E aí, mano, depois você foi para o Tajiquistão.
E aí, conta um pouquinho, mano, como é que foi essa experiência lá, assim? Cara, muito legal. A gente foi com muito medo, né? Assim, pela primeira vez, não sabia o que ia acontecer, tinha todo o risco, e tem realmente alguns riscos significativos, né? Diante dessa possibilidade de você pregar o evangelho num país onde é proibido, né? Tem esses riscos. Assim, atualmente, o governo do Tajiquistão, ele está mais preocupado em tirar o islamismo, ou o islã radical, sabe? Aquele que bate mesmo, aquele que vai para violência. O governo está mais preocupado em abafar essa galera do que preocupado com quem está pregando o evangelho, né? Mas o problema não é nem o governo, e sim são esses radicais, né? Que eles estão lá o tempo todo. Então, Ou seja, se eles encanar e ver não, já lá, os é caras vão... perigoso. Mas qual que é? Majoritariamente o país é o quê? Ele é Muçulmano. muçulmano mesmo. Muçulmano, Só que aí o governo, tipo, não concorda com essa galera Porque aí. o que acontece? Tem os muçulmanos good vibes, né? Assim, que os caras não vai pra violência e tudo mais. O governo quer que continue assim, porque o Tajiquistão é um país que não tem muita riqueza, não tem muita coisa que ele possa ganhar dinheiro. Então acaba sendo turismo, entendeu? Inclusive, quando E você é chega. bonito? É muito bonito. Sério? É muito bonito, mas assim, os lu- tem lugares, né? Mas, por exemplo, É tipo o Guarujá. A orla é bonita, pra dentro é tipo... cara, tem muita pobreza, assim, nas cidades, mas na estrada, cara, eu nunca vi uma coisa tão bonita Beleza assim. natural, Nossa, assim. é absurdo, é absurdo. É absurdo. Inclusive, eu vi essas coisas no Instagram, fica passando, o cara postou lá, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Aquele cara que viajou 300 países, aí o cara Sim. coloca entre os 5 o Tajiquistão. É mesmo, cara. Mas aí também coloca aí questão de comida, pior comida, em segundo E lugar, é o muito Tajiquistão. ruim. É muito ruim. É Sério? muito ruim. Eu sempre fui muito ruim pra comer, né? E ruim do que? É Ruim, nojento cara. ou é sujo a Cara, qualidade? se vocês pesquisarem aí, quem tá nos ouvindo também, a, a comida principal do Tajiquistão chama plov. Plov é tipo um arroz com carne e com um monte de especiaria, assim. Só que esse arroz, ele é cozinhado ou cozido no óleo de algodão. Então, assim, é muito oleoso. Então, Ah, que... toda refeição, isso é praxe. Eu comi plov num restaurante na capital, top, e comi na casa de uma senhorinha, tem o mesmo gosto. E toda refeição eles servem com chá quente. Por quê? Pra limpar, meio que pra, tipo, Ah, entendi. sabe? Porque Tipo, a comida deles é muito oleosa. Aí já vem com chá. Eu poderia falar assim, só tirar o óleo, você evita o chá, né? Mas é muito, muito ruim, cara. É muito tempero forte. Eu lembro que a gente ia na cidade lá, tomar café num lugar, aparentemente um lugar bom, assim, cara, mas não tinha nada de bom, nada gostoso, assim, pra comer. Uma padaria, assim, sabe? Tudo muito ruim. A carne que tem é ruim, é bem, bem. Pô, na história que você contou lá na igreja do pastor que morreu, é... Bom, primeiro conta ela e segundo, quem que matou? É o próprio governo, não? Ou Não, são os é os radicais? radicais. São os radicais. Ah. Você viu essa história do pastor que morreu? Não, eu não lembro, mano. Cara, foi assim, ó. É muito boa essa história. Eu tenho foto desse lugar. Inclusive, esse lugar passou por uma reforma, mas eles deixaram o buraco da bala Ô, louco. na, Na parede. na janela Sim. de madeira, realmente para deixar marcado. Cara, é o seguinte: tem um pastor lá, num tipo centro de esperança, que é como se fosse igrejas, assim. Sempre tem uma capelinha, e aí do lado um campo de futebol e tudo mais. E esse pastor tava lá, começou a pregar, foi convertido e tudo mais. Essa história aconteceu há uns 15 anos atrás, ou um pouquinho mais. E aí começou a pregar, e aí um dos radicais lá da cidade falou: ó, você precisa parar agora, senão a gente vai te pegar. Aí o cara falou: não vou parar. A única pessoa que pode me parar é Jesus. Só Deus pode me parar. Aí beleza. E ele continuou. Aí os caras: não, você precisa parar. Continuou. Foi resistente, continuou pregando o evangelho.
E aí teve um dia que esse pastor tava lá, e eu estive nesse lugar, ele tava ajoelhado assim, orando no palco, assim, um lugar bem pequeno. Tipo uma igrejinha que cabe o quê? 20 pessoas. Tava orando ajoelhado, e aí os radicais passaram uma caminhonete atirando tipo numa esquina, assim, e passaram atirando no prédio, tudo mais, janela, enfim. E acertou o pastor, e ele morreu nesse dia. E aí, assim, a ideia é que, cara, Deus fez ele parar de pregar o evangelho. Mas a polícia local prendeu esses caras que mataram. E o líder dessa galera, na prisão, leu uma Bíblia e se converteu. E aí, quando ele saiu da prisão, ele se tornou um evangelista da área ali. Então, assim, a ideia é que o pastor falava assim, só Deus pode me fazer parar, mas a ideia é que não parou. A morte do pastor serviu para que o cara fosse preso e na prisão encontrasse Jesus e a partir daquilo lá se tornasse um pregador do evangelho. Então, assim, é doideira. Isso é vírgula, mano. Isso é vírgula no Tajiquistão. O pastor falou assim: nós somos uma igreja batista lá. Nós somos batistas. Nós somos tradicionais, assim, né, na essência. Mas a gente vive aqui todo dia um milagre. Ele falou assim que é normal chegar alguém na porta da igreja e falar assim, eu vi Jesus e ele mandou eu vir aqui. Olha aí, cara. Tipo assim, ele falou. Aí, ele falou assim, na minha teologia, me fala que, cara, não é possível. Mas na vida, Sim, na que era real, acontecendo, né? entendeu? Então é loucura, cara. É assim, Ah, mas não muita tem história. Cornélio, pô. É. É, Pô, o Cornélio, o anjo aparece pra ele lá e fala, ó, não foi alguém, não né? Pedro chegou lá e foi falar é. de Jesus Partiu, pro vai. cara, né? Tem uns caras que. Missionários em relação à igreja perseguida, os caras sempre falam isso, Fala né? isso. Os caras falam que a missionário é uma semente que quando morre dá fruto, né? Então, tipo assim, os caras matam tentando brecar o evangelho ou a pregação, mas o que o cara não sabe é que o missionário é uma semente. Se morrer, vai dar fruto e se torna imparável, É né? isso aí. A Não, mensagem. é que eu falo brincando, mas eu falo com muita verdade, cara. Porque a Pô, mas galera. tem chance de você morrer nessa próxima Cara, ou de ir embora? não, eu acho que a probabilidade maior é de ir embora. Caso peguem e tudo. Porque quando a gente tava lá, inclusive nessa cidade que esse pastor morreu, quando a gente chegou, e assim, tudo muito longe, então a gente viaja muito. A gente chegou nessa cidade, a gente ia para um pouquinho mais pro interior, sabe? Onde tem muita pobreza e tudo mais. A gente chegou nessa cidade, entramos no garagem, troca de carro, e trocamos de carro. Depois nós fomos saber que é porque o nosso carro tava sendo meio que perseguido, e aí eles vão despistar para poder continuar a viagem. Tipo assim, é nessa pegada. Quando ele tava lá, a mulher do líder lá, do pastor, foi chamada na polícia. E aí, nesse dia, a gente sempre fica assim, cara, eu tô de visita aqui, sou visitante. A gente tinha desculpa de jogador de futebol, Sim. mas nesse dia o pastor tava com a gente, ele ficou preocupado. Aí eu pensei, cara, se ele tá preocupado, e ele mora aqui faz 30 anos, cara. Se ele tá preocupado, aí nós começamos, cara, vamos orar aqui, intensificar. Porque o que acontece? A mulher do outro cara, do pastor lá, foi chamada, pegaram o celular dela e eles estavam querendo saber de onde que vem o recurso que vocês estão dando para essas crianças. Ah, sim. Entendeu? Quem que tá bancando isso aí? O que vocês estão fazendo? Porque teoricamente é social só, né? Sim. Enfim, e aí ele falou, ó, ela tá lá, pegaram o celular dela, ora aí. Quando ele falou pra orar, e aí já. Que isso, velho. Mas eu acho que sendo bem sincero, eu acho que seríamos mandar de volta, Sim. alguma coisa nesse sentido. o pastor- A não ser que o Vamos orar pra você pastor. voltar. O pastor não- Slava lá também achou que É, o máximo que podia acontecer não, ele então, tá de a volta. não ser que, por exemplo, isso pensando na questão do governo, né? Sim. Porque eles estão muito preocupados com o turismo, cara. Então, assim, é muito engraçado no Eles querem aeroporto. que, No querem que aeroporto, o lugar seja os caras falam seguro, assim, né? ó, na hora de ir embora, muito obrigado por ter vindo no nosso país, muito, sabe? É, legal. Eles investem nessa parte, sabe? Sim. Mas é,
Pensando no governo, eu acho que é bem mais tranquilo. Mas o problema é sem. Os radicais, né? É. Radical com cara. Mas eu falo assim, que eu ia falar o seguinte. Minha esposa fica desesperada e tudo mais. Mas eu falo brincando, mas falo com verdade. Cara, mano, a minha vida é. Você tem alguma coisa que vai te impedir de morrer, tipo, É. a qualquer momento? Não tem, mano. Não tem, velho. Tipo assim, É verdade. e eu fico assim, cara, a minha vida é do Senhor há muito tempo, cara. Sim. E aí, se ele tá abrindo essa possibilidade, cara, eu prefiro morrer. E aí, acho que E é muito mais legal. Não, é muito mais legal. Mas eu acho que Mas você legal. vai ser meu primeiro amigo, um mártir. Não, e fazendo jus ao nome. Eu vou Né? ter, exatamente. Eu ainda tem um voto, falou assim, se o Estevam for lá, eu vou honrar a vida dele, eu vou continuar. Cara, eu vou falar dele em todo podcast. Não, o que vai ter de quadra com o meu nome. Nossa, cara. Mas deixa eu falar. Vai ser a primeira tatuagem. Não, mas deixa eu falar. Cara, porque assim, eu morrelado ou atropelado por uma bis? Exato. Por engano. É, Sabe foi que dele na tomada e morreu, cara. Sabe que eu fiquei pensando nisso terça-feira, mano? Terça-feira eu gravei com o Pércio, mano. E, mano, tava diferente o negócio. Eu não sou da batalha espiritual, não. Sim. Espiritual, mas falou, mano, já tava diferente. Aí, mano, pra você ter noção da dinâmica, eu peguei, fui buscar as meninas. Gravei com o Pércio de manhã, ia gravar à noite também. Peguei as meninas na escola, levei a Lisa no psicólogo e tal. Voltei, deixei o carro trocando óleo no posto, fui pra conveniência pra ajudar a Elisa a fazer lição, enquanto eu tava trocando óleo. Mano, na hora que eu fui sair da conveniência, eu tava com o tablet, que eu tava fazendo algumas paradas, e com o celular. Eu tava saí da conveniência, mano. Cara, tinha um pedaço de bolo, alguém deixou cair um pedaço de bolo, sabe bolo recheado? Sim. Mano, eu levei um capote. Você tá brincando, Sério, cara. mano. Mais um capote, mano. Tablet, pau, Pisou, escorregou? escorreguei. Mano, foi surreal, mano. Se alguém. A Que galera ia ter isso, rachado. cara? Mano, a Elisa, mano, ela ficou tão preocupada. Papai, porque, mano, foi tão zoado. E Torci o outra, joelho, o dedão. depois dos 30 a minha anos, a gente mão não ficou- cai mais é, bonito. Você ó. não cai com estilo. Ó, Depois dos 30, você cai todo mano, você sabe que eu espalhafatoso, velho. Mano, foi surreal, mas eu não tava nem aí, mano. Fiquei preocupado. Falei, mano, eu me arrebentei, mano. E eu tô correndo agora, eu tô tentando melhorar Que fisicamente, né? legal. Aí eu falei, mano, se eu me arrebentei. Olhei o tab, nada quebrou. Falei, não, glória a Deus. Aí fui indo, mas machucou, cara. A Elisa, papai, tá tudo bem? Ela ficou assustada, porque foi feio, sabe, mano? Aí eu fiquei pensando nisso, mano. Falei, mano, olha o que que é a vida da gente. Eu tô num dia de boa, Normal. mano. Sim, Ou, se fosse. Ah, alguém recentemente caiu lá na igreja. Você ficou sabendo disso? sim, sim. Caiu, quebrou a tíbia. Mano, então assim, a vida da gente, mano, é isso, mano. Você não sabe. Ou se tivesse sido uma pessoa, eu tô acima do peso, mas tivesse sido uma pessoa assim, muito acima do peso, uma pessoa idosa, no lugar onde eu caí, mano, a pessoa tinha se arrebentado, mano. Sim. Ela tinha se quebrado. Se fosse Você idosa. escorregou e caiu no mesmo lugar? Ou você desceu pra alguma coisa assim? Não, eu tava assim, ó. Imagina, a conveniência saiu da conveniência. Tá na frente da conveniência, assim. Não era nem descida nada, mano. É só o piso que tem o Sim, poço, aquele que tem piso um dela, e o negocinho, é. bolo, mano. Mano, mas foi um capote, cara. Que Porque eles não isso, cara? limparam, assim, caiu lá. Eu fiquei pensando nisso, cara. Falei, cara, tá vendo o que que é a vida da gente? Não. Às vezes eu fico pensando nisso dirigindo, Você mano, ia ter porque. muita vergonha se você morresse, tipo assim, nossa, pô, ele escorregou num bolo, cara. Prefiro morrer num tá O cara foi pro sertão, o cara já passou morreu um monte de tropeçando. risco, velho. Foi tropeça no Deixa eu falar. bolo, cara. Cara, essa semana eu tava com o Dani, eu fiz um velório, cara, de um menino de 18 anos, cara. Tinha tirado carta fazia 3, 4 meses. Nossa. Aí, por vacilo, assim, tava fazendo umas graças, assim, mas nada muito. Tava com a namoradinha do lado. Mano, vacilou, bateu Ele no era da poste. igreja ou a Não, família era? eu sou muito amigo do pai dele, conheci bastante também, por causa do futebol, mano. Eu jogo bola com eles. Ah, tá. Inclusive, aí o que aconteceu? Foi até uma oportunidade muito legal, porque tristeza. assim, eles são católicos, mas no dia ele me mandou mensagem, que eu falei assim, cara, Estevão, eu queria que você fosse lá dar uma palavra. E foi a primeira oportunidade que eu tive de pregar num velório, né? E tava assim, cara, menino de 18 anos, assim, tinha toda a vida pela frente, a família toda questionando muito, né? Por quê, cara? Por que isso aconteceu comigo, né? Sim. Mas, cara, e é isso aí, a nossa vida, cara. A qualquer momento. Então, assim, quanto mais a gente puder fazer, Sim. cara, quanto mais a gente puder fazer, melhor. Quanto mais vidas a gente impactar, melhor. Esse é um desafio. Ô, deixa eu contar um. Ô, voltou o ar. Voltou, graças a Deus, Senhor, Você que fez obrigado. alguma coisa? Não, eu só desliguei. Faz tempo que eu liguei, né? Agora que ele voltou.
O Dani já tava aqui, ó, derretendo. Falou, nossa, cara, não vai acabar esse podcast. Eu tô aqui, eu só parei de tomar café só. Ó, Mas eu não tenho nada. deixa eu falar um rolê sobre isso. Eu tive a oportunidade de tempo atrás de visitar uma missionária que trabalha com etnia. Não vou falar que é a região nem nada, mas assim, é no Brasil, assim, bem centro urbano, só que a etnia tá dentro desse centro, porque tem várias cidades no Brasil que tem etnias, assim, em massa mesmo, no centro urbano. E aí a gente tava indo para um lugar lá que é tipo uma oca, um lugar lá que eles têm, que eles se reúnem. E aí eu falei assim, pro filho da missionária, o cara mexe com audiovisual, eu falei, mano, vamos fazer um vídeo da sua mãe pra gente, né, divulgar o trabalho da sua mãe e tudo mais. Ah, então vamos naquele tal lugar lá e tudo mais. Aí, mano, nós fomos, aí foram duas irmãs que eram convertidas e que eram da etnia, né? Eram indígenas. E elas foram com a gente. E aí, cara, só quem começou a pegar um caminho de carro, eu que tava dirigindo. E as irmãs, vai por aqui. A missionária, mano, que tá lá 30 e tantos anos, ela começou a falar, ó, o que vocês estão fazendo. Ela começou a Eita. ficar reticente. E as irmãs mais novas, né? Não, e tudo, né? Tudo. E aí, assim, eu falei, caramba, ela tá em choque já. Porque a gente tava pegando um caminho que é de um lugar onde eles vão se retirar. Eles fazem isso 2 vezes por mês. E tem uma vez no ano que eles fazem isso, eles ficam, tipo, 15 dias lá. Tem um nome, eu esqueci o nome. Também, se eu falasse, eu ia entregar qualquer etnia. Mas é como se fosse um retiro espiritual. E aí, que você não pode ir lá. Você não pode, por exemplo, se você é cabeça branca, que não é indígena, que eles chamam de cabeça. Não, cabeça branca, cabeça vazia. Ah, não lembro. Você não pode ir mesmo que você é casado com uma indígena, ou se a mulher é casado com o cara que é indígena. Não pode ir, não pode. E aí tava pegando esse caminho e tal, enfim. Aí, cara, nós chegamos lá, nesse lugar, e é legal pra caramba, que é tipo um espaço cultural que uma família indígena fez lá. Chegamos lá e eles estavam fumando a erva deles, tudo e tal, e aí tava o cacique lá. Aí as irmãs, a gente parou o carro e as irmãs foram na frente pra falar com eles, porque chegou lá, tinha uma galera lá. Então tava lá, como é que a gente ia fazer o vídeo da missionária, né, e tudo. E aí ela foi lá falar, e aí a missionária ficou tensa, sabe? É uma senhora já, mas tá lá há 30 e tantos anos, e ela conhece como eles são. Ela Uhum. conhece como é que é a cultura Sim. lá, tal. Aí elas foram, voltaram, falou assim, ó, pastor, é o seguinte, a gente falou com ele, cacique, a gente falou que você vai entrevistar ele e tal. Ela improvisou na hora lá. Eu falei, não, Pra então poder, tá olha bom, aí. né? Cara, a sorte assim, né? Que eu já tinha ido pro Amazonas, então eu conheci algumas etnias e conheci um pouco da cultura indígena. Que Uhum. Aí, o legal. que que aconteceu? Quando foi o brother, tava com celular, microfone, as paradas, aí ele saiu do meio da galera, porque eles são um pouco hostis, assim. Sabe essa coisa que teve muita disputa, confronto de indígena Sim, com homem branco, sabe, da época? Então eles carregam isso. sim. E tipo assim, ó, tomaram o que é nosso. Porque lá, cara, é uma região agora super urbana. Eles têm a região deles, que é de preservação, mas eles estão em volta. Entendi. Aí ainda tem isso do pessoal da urbano, que não é indígena, de preconceito, tem essa rixa. Aí foi, ele puxou pro lado assim. Aí eu falei, ó, tudo bem e tal, eu sou o Michael. Eu falei, ó, a gente queria conhecer um pouquinho da cultura de vocês. Eu já estive no Amazonas, aí fui falando das etnias, Cocama, Ticura e tal. Aí, cara, abriu uma porta, porque o cara, assim, aí ele começou a compartilhar um monte de coisa, e foi legal pra caramba. Assim, nós não conseguimos eh, gravar com ela lá, porque não dava, né? Porque eles iam coisar, mas foi legal pra caramba. E aí, porque assim, como eles tinham muito essa rixa, eu falei assim pra ele, cara, sabe o que que é legal? Foi Deus que foi me dando na hora, cara. Você falou assim, você programou isso, você tinha essa experiência, não tinha nada, cara. Mas na hora ele falando e você sentia a rixa assim, ele falou, não, porque o nosso povo e tal. Eu falei assim, olha, a gente tá interessado na sua cultura, porque eu sou interessado nas Sim. culturas. Eu falei, sabe por quê? Porque não é o seu povo. Nós somos o mesmo povo. Uhum. Nós somos parte do mesmo povo, né, e tal. E aí ele me olhou assim e foi legal, porque aí criou uma conexão assim, sabe? Assim, foi bacana pra caramba. Mas, cara, imagina, Dá um eu medinho. também fiquei em Dá um choque, porque, medinho. pô, a missionária Ah, que tá sim. lá há 30 anos, entendeu? Isso foi recente Tava com agora ou medo, não? foi recente, mano. É, viu? Foi o ano passado, em janeiro do ano Que passado. legal. Mas é isso, cara. Doideira. Não, é doideira. Ai, Mas é massa, cara. Vixe, eu ô, gosto dessa adrenalina, assim. ó,
Mano, fala um pouquinho com relação ao esporte, mano, e a ação social, assim, inclusive, assim, tem uns desafios lá que você falou lá no dia da igreja, né? Depois eu vou colocar, tipo, o seu Pix Tá, aqui, certinho pra galera se envolver, né, com sim. o projeto. Mas como é que é o processo? Vocês foram a primeira vez lá? Como é que foi? Vocês foram, como é que foi as ações que vocês fizeram sociais nesse sentido? Agora, o que que vocês estão indo, vocês pretendem fazer o quê? Vocês querem construir lá, que eu vi que Sim, vocês sim. estão com esse desafio É, também, até pra galera saber como pode investir e participar, né? o desafio lá sobre o lance da construção é que lá não é possível ter uma igreja, né? Então eles têm essas ONGs, né, que chamam de Centro de Esperança, Hope Center. E aí eles constroem esses lugares que tem uma quadra, uma capelinha, um refeitório para receber essas crianças. O nosso trabalho lá é ir até esses lugares e aí eles vão anunciar que tem um grupo diferente. Isso funciona muito lá. Parece não fazer muito sentido para nós, mas para eles faz muito sentido. Eu tirar foto na rua, Que essas coisas legal. assim. É, Porque, inclusive, lá o que move o país é corrupção, né? É, então, assim, a cada 5 quilômetros que você vai andando, tem um guarda que para o carro e aí você tem que dar Pede uma gorjeta. uma gorjetinha. O pastor lá que tava com a isso pra gente, galera que é estrangeiro, né? não, isso pra todo mundo, É pro mesmo, pessoal cara. de lá. E aí ele conseguia escapar disso porque ele falava que tava com um jogador de futebol brasileiro no carro, entendeu? Nossa, Aí, sabe, tipo, beleza. Aí ficava feliz e liberava. que tristeza, né? Mas Porque aí, a senhora então, só mete aquela Pelé, Pelé. e aí a ideia é basicamente essa, que a gente serve de isca, assim, sabe? A gente vai lá, ó, o pessoal tá chegando aí, o pessoal do Brasil, mano, juntava. Teve uma cidade que é uma cidadinha um pouquinho mais estruturada, que os caras montaram um time da cidade pra jogar contra a gente. É? É. E aí, tipo assim, E deu bom? cara, deu Porque bom, foi difícil. você joga bem e os caras jogam bem? Não, não, um deles não, velho. Nós estávamos em 4. Os caras vão com o jogador de futebol e um deles é mó ruim. Um deles era muito fraco. Só que, cara, eu nunca cansei tanto jogando bola, porque, tipo assim, era Você tem honra, que velho. dar Tinha que uma ganhar o força. jogo. E vocês ganharam? Ganhamos, mas por um gol, assim, de 10-9, sabe? Não, você devia ter Porque deixado os caras ganhar. outro time era bom também? Ó, Não, os caras montaram a seleção, velho. E os caras jogam bem. Sabe, você devia deixar os caras ganhar. Imagina o orgulho dos caras. Pô, ganhamos dos brasileiros. Não, mas Eles vão ficar marcados na história Mas dos isso- caras. mas isso- Brasil mas também isso era não honra tanto, né? A gente não ganha uma Copa do Mundo É. faz tempo, então assim. Mas, cara, mas foi muito legal, assim. E aí, nosso trabalho é basicamente isso, cara. Servir de isca, assim. E a galera chega muito, assim, pra ver de perto, assim. É bem, E aí bem nesse vocês tipo. montam um A gente campeonato de monta. futebol, né? Não, Ou não? tem em alguns lugares sim, mas em alguns lugares treinamento. A gente dava um treinamento, sabe? E aí, Nossa. ó, fazer um fila, o pessoal chute o gol, essas Nós vamos coisas fazer uma assim. peneira pra ver quem joga bem pra levar pro Brasil. Tem. Mas, cara, assim, muito, muito legal, assim. E os pais ficam em volta, aí a gente acaba quebrando essa barreira, entendeu? Que aí eles vão saber, ó, esse pessoal é cristão. E como, E acaba quebrando essa converte no sentido de do futebol pra falar o evangelho pra família, alguma coisa do tipo? Então, a galera vai chegando, e aí é tipo uma quadra, e aí as famílias vão chegando, e sempre antes e depois, principalmente, todo mundo senta, e aí, tipo, a gente dá um testemunho, conta a minha história. Aí eu conto a minha Legal. história, e aí a gente vai falando. E aí, enquanto isso, tem uma equipe, né? O pessoal lá que tá junto com a gente, eles vão abordando. E é um trabalho de formiguinha, cara, porque assim, às vezes a gente vai lá só pra tirar o bloqueio do coração de alguém com relação ao pastor lá, Sim, entendeu? Sim. E aí depois o E também pastor vai trabalhando e durante também um ano. animar a galera, né, Estevam? Isso, sim. Porque a galera que recebe, por exemplo, eles que recebem vocês lá, cara, isso é surreal. Não, Pra sim. quem tá aquilo que a gente falou, pra quem tá no campo, cara, o missionário tá no campo, quando recebe gente de fora pra Sim, potencializar sim. o trabalho, pô, isso é um refrigério. É, Porque isso renova até a mente sim. do cara que tá no campo. Porque às vezes o cara tá no campo e ele vai absorvendo a cultura. E É. às vezes é uma cultura muito corrupta, é Sim. muito. O cara vai. Cara, eu já tive com missionários no campo que, cara, era nítido que o missionário ele tinha absorvido a Sim, cultura, ele absorvido. estava desanimado, ele já estava falando mal do povo, Sim. sabe? Tipo, não, esse povo, ó, é fofoqueiro, sabe assim, aquela coisa? Então, assim, você começa, em vez de você amar, obviamente tem lá as coisas ruins da cultura, obviamente, é ser humano, é pecador, mas ele começa agora a não mais ver a pessoa como
alguém que está nas trevas e precisa de luz para ser transformado, mas ele começa a ver a pessoa como uma pessoa que está ali que é um inimigo dele, sabe? E aí quando você recebe alguém de fora, é bom porque quem está de fora ali, cara, geralmente já vai vir com mais graça e amor. Sim, Porque ele tá ali, então, Misericórdia. entendeu? Aí é bom, cara, dar uma renovada nesse sentido. E é louco porque isso que vocês falaram é real, porque talvez a gente vale a pena tirar um pouco a expectativa de, nossa, eu vou num lugar e multidões vão se converter e tudo, porque realmente é um trabalho de formiguinha e para quem recebe, vale todo o esforço do mundo ir só por causa do missionário ou só por causa do pastor. Porque, cara, se a gente que tá aqui sabe que o ministério pastoral é uma vida solitária, Sim. cansativa, difícil, e a solidão nesse sentido, assim, é uma das piores coisas, cara, Sim. porque faz com que o cara ceda às vulnerabilidades, faz com que o cara absorva a cultura. Eu tava olhando ali o livro do Philip Yancey, né? E eu falei assim, caraca, como a vida... Porque um dos questionamentos dele, porque não sei se todo mundo sabe, mas ele expôs agora que ele estava com um casamento, ele estava com um relacionamento em adultério por anos, né? E aí ele, na exposição dele, uma das coisas é o compartilhar dele sobre ele viver a vida sozinha né? demais e dupla, né? Ou, tipo, uma impossibilidade que ele tinha ou de confessar, ou de ninguém pra prestar conta e tudo mais. E é um olhar de atenção que a gente tem que ter para pastores, caras, que estão ali em lugares onde sem a possibilidade de falar com ninguém e para ceder às vulnerabilidades é um risco muito grande. Então, assim, vale todo o esforço do mundo ir só por causa dele, se fosse para isso, sabe? Sim. Então, faz sentido mesmo. E tirar a expectativa do, nossa, Lá milhões de uma almas. coisa muito massa que acontece é a figura do treinador, cara. O treinador é o cara que se conecta com a criança, com o adolescente. E aí, ele acaba sendo uma referência absurda para as crianças. Então, os treinadores lá são missionários, Ah, legal. entendeu? Só que ele é treinador. Massa, E aí teve um caso de um menino que se converteu através de um treinador, e aí ele se tornou um treinador também, que ele foi crescendo, adolescente, se converteu. E a ideia, cara, não é assim, é que a gente pensa com a cabeça do Brasil, mas é outra perspectiva. A conversão lá, ela é genuína, assim, 100%. Então, assim, o menino se converteu e aí ele começou. E uma coisa muito legal é que lá no Tajiquistão, todos os cristãos lá são primeira geração. Não tem segunda geração de crente. Que legal. Nossa, Entendeu? tendo história mesmo. É. E aí esse cara, ele se converteu e todo mundo que se converte no Tajiquistão vira automaticamente um missionário. Porque Que cara, não legal. faz mais sentido eu trabalhar. Tipo assim, vou gastar minha vida trabalhando em alguma coisa enquanto eu poderia estar pregando o evangelho. Tipo assim, Que eles pensam dessa loucura, maneira. cara. E aí esse menino gostava muito de futebol, se tornou um treinador e começou a pregar para a família, para os pais muçulmanos. Os pais expulsaram ele de casa. Nesse nível. Aí a mãe, né, meio que deu uma arrependida, mas o pai se posicionou contra, falou: não, sai daqui, você não pode ficar aqui. Beleza. Isso ele que, não sei, talvez mais ou menos de 15 a 18 anos. E aí a mãe meio arrependida falou assim: ó, volta, mas seguinte, você vai voltar com uma condição. E você vai casar. Você tem que casar. E você vai casar com alguém que a gente escolher, porque lá funciona assim. O jovem não tem opção de escolher, é o pai e a mãe que escolhem. E aí os pais escolheram uma jovem muçulmana para casar com o filho. E lá tem muito lance da honra, né? Não é a rebeldia. Ele saiu de casa porque o pai falou para ele sair, não porque ele quis sair. Sim. Então, assim, o pai falou: ó, beleza, você fica com as coisas aí, mas você vai casar com essa aqui, beleza. E o menino, em honra, obediência, falou: tá bom, vou me casar com ela. Aí ele falou assim: ó, eu só gostaria de casar com uma cerimônia neutra, não debaixo da cerimônia do Islã lá, tudo mais. Aí, beleza. Casou. Cara, esse cara começou a discipular a esposa. Nossa. Ele já tava casado e o que acontece? Naquela época que a gente tava lá, uns dias antes, ela
se rendeu a Jesus e tava prestes a ser batizado. Uau. E aí, cara, é loucura, porque aí o cara agora tá com a família dele, e agora é doideira, agora até. Mas cara, isso aí é muito Quem massa. saiu no lucro foi ela, né? Não, demais. Vai ressignificar a vida do cara, É. tem que olhar pra mulher numa perspectiva bíblica, né? De valor e tal, porque dentro do Islã, Sim, sim, a sim. mulher vai ser procriadora Cara, e lá, e é... lá é comum, mano. Lá é comum, tipo assim, o homem, pelo menos, ter 2 mulheres. Pelo menos, assim. E a mulher bem nesse Se ele lugar. tiver mais poder aquisitivo, ele tem mais, né? Mas a mulher bem nesse lugar de, tipo assim, a mulher não tem poder nenhum lá. Tipo assim, não tem autonomia nenhuma. Ele tem 2 mulheres, 3 mulheres, e não quer dizer que elas gostam disso, né? Pelo contrário, Sim. né? Mas é assim que funciona e beleza. Então, assim, é essa situação lá, cara. E é massa, velho. Pô, mas que legal isso aí, né, cara? O cara, quando se converte, automaticamente ele vira um missionário, Não, na hora. porque ressignificou Porque ele toda entende, e, toda a e é o estrutura que dele. você falou lá, é o que deveria acontecer com todo Sim, mundo, todo né? cristão deveria ser um missionário. Mas lá é tão. Porque assim, E é uma é questão de um, é vida um ou morte, convite. O mano. cara, não, o cara entrou. O cara entrou pra morte, né? O cara viveu, né? Espiritualmente falando, mas ele entregou. Quando ele se converte genuinamente, ou se converte, é genuíno, por quê? Porque ele aceitou o Não tem pacote. benefício nenhum. Ele aceitou o pacote que só vai ter É. Tem prejuízo. só prejuízo. Não tá na moda, né? Lá não tá na moda. Não. No Brasil tá na moda já há algum tempo, né? Sim, e tem todo o apelo do benefício, né? Do benefício em terra, né? Sim. De vem para Jesus que você vai ter isso de retorno, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sem Lá, contar que virou, realmente, tipo, uma coisa de interesse também, né? O cara vê que- network, é. status social. Como é que é o nome do pastor lá que veio no final do ano na Grande Ceia mesmo? Simvaldo. Simval, ele falou isso, né? Falou. Sobre esse movimento que tem, principalmente político, que a galera tá Sim. entrando dentro das igrejas porque ela quer ter influência ali, vai conectar, né, e tudo, e é ruim isso, É né, isso aí. cara? É um desafio, cara. Ô, mano, deixa eu te falar um negócio. E que hora que a gente vai trocar? Eu vou te dar o presente lá que eu trouxe. Daí não... Então, você nem me falou que hora que você tem que ir embora, nós estamos aqui conversando. Não, porque eu acho que faz sentido com o tema. Ah, que legal. Posso fazer agora? Lógico, Você trouxe um pra mim? lógico. Não, tô só pra ele. Eu nem sabia que você ia vir, Ah, cara. Mas, ó, tá muito ligado com a viagem, mano. Nossa, que E eu só tenho esse, cara. Mas eu não Ó, tenho que mais, agora é legal, teu. cara. mentira, É massa, que né? lindo, cara. Nossa, cara. Esse aqui é o. Que pá deles. Deles. Ó, Que massa, da hora, cara. né? Ó, da hora demais, hein? Ó, Presente pra você. nossa, valeu demais, Se cara. você quiser usar ou deixar no estúdio, Ó, vai ficar que bonito. é isso, hein? É assim Não, que faz? aí, Ó, aí é significativo, porque ó, é longe, hein? tá louco, Não, moleque. eu só tô entregando porque eu vou buscar outra agora, né? Olha lá, ó, então não é redondo. Você já tem que trazer dois já. Então não é redondo. Mas já. é o. Cara, eu trouxe isso e na verdade eu ganhei isso lá quando a gente foi recebido pelo pessoal lá. Ai, que massa. E é muito massa, cara. Deixa eu botar aqui na minha Eu preguei usando isso na primeira administração que eu fiz logo que que eu voltei. Ai, que massa, É cara. muito legal. Que da Pô, hora. e como é pregar num lugar onde as pessoas têm o absoluto zero de contexto religioso no sentido do cristianismo? Porque aqui a gente prega pressupondo que as pessoas saibam um pouco sobre Deus então assim, você Entendi. tem que fazer enquanto você prega, você tem que fazer uma construção muito do básico, ou você acha que as pessoas também conseguem assimilar por conta da própria religião delas em outro aspecto? Eu tive um privilégio muito grande, inclusive, de pregar na única igreja da capital. Ah, sim. E aí essa igreja da capital é como se fosse uma igreja igual a nossa. Tá. Com as devidas proporções, né? Mas ela é uma igreja estruturada porque tem muito imigrante, né? Muita gente. Entendi. Então acaba sendo uma igreja mais normal. Então eu preguei lá. Tive uma honra, assim. Foi a primeira vez que eu preguei em inglês, inclusive. Foi um baita desafio. Mas, porque aí eu preguei em inglês e eles traduziram pro russo, que é a língua lá. E aí, normal. Só que quando a gente vai pro interior pra conversar com a galera, porque assim, cara, capital, não tem nada a ver com todo o restante. Capital você vê o pessoal bem vestido e tudo mais.
muita riqueza, é um governo de um ditador lá, tem foto dele, assim, espalhada na cidade inteira, bem assim, os prédios luxuosos, capital, beleza. Só que centro do interior é a galera que não fala nem russo, que aí é uma galera que fala o dialeto do Deles Tajik, lá. né, que é o Tajik. E aí, para essa galera, a maioria das vezes não foi a gente que pregou, foi o próprio pessoal de lá. A gente realmente Porque aí o serviu cara de isca mesmo, realmente porque o cara sabe. Ele falou sabe assim, o ó, jeito de pegar. e ó, em alguns momentos ele teve a oportunidade, mas poucos momentos, e ele fala assim, ó, só fala alguma coisa de Jesus, só fala o nome de Jesus, se a gente der liberdade. Porque Olha eles aí. conhecem quem tá, tipo, eles ficam olhando, assim, o radar deles fica Sim, ativo pra sim. ver se é Ele sabe quem são os caras que Se são não tem radicais um ali. infiltrado, alguma É. coisa. Tá. E aí, mas quando ele tem essa oportunidade, cara, tenho um amigo meu que chama Jesus, tá ligado? É bem Entendi. bem Que do legal. zero, assim. Que ele, enfim, aí você vai contando. Mudou a minha vida, depois que eu conheci esse meu amigo, minha Sim. vida foi transformada. Bem assim, bem do zero mesmo, sabe? Pra se construir. Não, você não adianta citar nenhum teólogo, não precisa fazer nada, Sim, é sim. bem cru mesmo. Pode Mas é crer. massa. Ô, mano, e aí vocês vão agora, fala dos desafios, você não falou que vocês Cara, estavam os de construir desafios. lá, assim, o seu desafio também, que O pra desafio ir, né? pessoal de levantar esse recurso para viagem são custos relativamente altos, mas assim, o Senhor tem provido. Inclusive, queria agradecer aqui, aproveitar o microfone para agradecer ao Dani pela generosa oportunidade que me deu de compartilhar lá na Eu Igreja fiz um Voz. pix pra ele altíssimo. Você programou então, porque não caiu. Mas, cara, a igreja foi muito generosa, assim, não tenho o que falar, agradecer aos irmãos. E o desafio é esse, levantar os recursos para a viagem. Nós vamos lá e nós temos que viabilizar 2 acampamentos de futebol. O que é isso? Então, além dos custos de viagem, hospedagem, alimentação, transporte pessoal, nós temos que ter um custo para que esse acampamento aconteça. O custo de cada acampamento é $3.500. Então, tipo assim, é meio puxado. Por quê? É alimento, é, Bola. gasolina, toda a estrutura para fazer o acampamento acontecer. Então, vai ter 100 crianças lá, comida para 100 crianças durante 3 dias, essas coisas. Então, assim, esses são os desafios. E aí, o que a gente fez? A gente vai rachar entre os 4. Nós vamos em 4, cada um dos 4 tem aí o desafio de levantar o seu próprio recurso. E é isso, cara. Eu posso passar depois a maneira de contribuição. Tem o desafio também da construção desse novo espaço. Mas basicamente funciona o seguinte: tem um custo que vai custar, né, a viabilização de todo o evento, de toda a viagem, mas é meio que tudo que conseguir levantar vai ficar lá. Eu lembro que eu fui com uma mala e voltei com a mala vazia. Porque não tem a possibilidade, quando você tem acesso à pobreza, assim, não tem como, cara, eu voltar com. Eu tenho 2 tênis. Não tem como eu voltar com os 2. Entendeu? Legal. A roupa. Você acaba deixando tudo lá porque eles precisam, porque eles não têm, entendeu? Então, inclusive, quando nós estávamos lá, durante a viagem, nós fizemos um desafio e levantamos recursos para deixar lá para os projetos tudo mais, porque a gente levou, visitou uma cidade lá, abandonada, lá tinha 200 crianças. Nós levamos lá o recurso que a gente levou naquele dia para dar comida para aquele dia. Aí nós perguntamos pro pastor, mas e amanhã? O que eles vão comer? Amanhã não tem ainda. Mas e semana que vem? Não tem. A gente espera, a gente faz o que dá. Então tem um grupo, uma van que vai para uma cidade lá de 3 em 3 dias e as pessoas comem de 3 em 3 dias. Caramba. Então, tipo, é basicamente isso. Então, se tiver recurso, vai direto para dar comida para essas pessoas. Então, assim, é um nível de precariedade, assim, muito grande. Então, acaba tudo que a gente arrecada, tudo que a gente levantar durante esse tempo, né? Tem alguns meses ainda, vai ficar para lá. Oh, e existe uma maneira de, fora essa ação, vocês da denominação, vocês continuam abençoando lá e existe a possibilidade de mais pessoas fazerem isso ou não? Tem, totalmente. Tem porque aí
tem como fazer via missão nos Estados Unidos, Uhum. entendeu? Então dá pra levantar um recurso, a gente passa pra missão, a missão destina pra esse projeto. É bem Top. tranquilo. E aí, mano, eu vou colocar. chance. Eu vou É, colocar. muito. Ou é bom isso aí. Ó, eu vou colocar na descrição, botar no vídeo também aqui as formas, entendeu? Uhum. Pra galera abençoar, cara. Mas top demais, cara. Vamos estar em oração por isso também, ver como que a gente também pode ajudar, né? E vai ser top, top demais. É em julho? 9 de julho. 9 de julho. 9 de julho, mano. Até dia 23. Maravilha. Ó, pra gente aqui pros finalmente, eu vou te dar um presente, cara, também, dos nossos patrocinadores. É isso, o negócio tá bom demais. É. Quando eu vim aqui era tudo mato, pô. Você acredita? Olha só, dos nossos patrocinadores aqui da Lolomusta, o Caião e a Mi, lá de Brodowski, é uma ótica. Eles mandaram aqui, ó, pra você, Estevão. Viu, ó? Um óculos pra você e pra sua esposa. Mentira, Tá vendo? sério? O povo fala que as esposas pastores são esquecidas. Abre aí, é? abre aí, É. abre aí, Nossa, abre aí. velho, que coisa linda. Abre aí, vamos ver. Abre aí, Muito vê se- obrigado. vê se Calma aí. pega. Como chama? Lolomusta. Lolomusta, muito obrigado. Comprem na Lolomusta. Aí, ó. Cadê? Aqui, ó. É aqui, essa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Que isso, hein? Não, oh, e eles são top demais lá. O Nossa, muito Caião e a obrigado. Mi são Legal, amigos cara. queridos, cara. E eles Nossa, têm, legal. eles têm uma dinâmica lá na ótica legal. Inclusive, eles estão com a promoção, viu, gente? É o seguinte, você aí de Brodowski, que vê aqui no podcast, falar que você viu essa promoção no podcast, eles vão, se você fizer um óculos, ou só a lente do seu óculos, você vai ganhar um óculos de sol de brinde, tá bom? Então, você vai lá, comprando um óculos, ou fazendo a lente, você vai ganhar. Olha lá. E aí, Nossa, você velho. curtiu, mano? Achei, Hã? né? Ó, pode trocar, viu, mano? Se você quiser, viu? Mas ó, ficou Mano, bonito, cara. Ficou achei. bom, cara. Pô, que legal, hein? Nossa, lá. velho. Muito obrigado. Olha lá. Top demais, cara. É, já dá pra você levar pra viagem, mano. O que você falou? Que se fizer o óculos de grau, ganho de sol? De ou o sol, contrário? Não, é isso aí. Se fizer o óculos de grau lá, você ganha o óculos de sol. Ou se você fizer só a lente. Eu falei com ele um dia, a gente tava aqui, eu falei, o dia que ele veio aqui, eu falei, mano, se fizer só a lente, porque assim, se fizer o óculos com a lente, eu falei, não, eu vou abrir uma exceção. Se fizer só a lente. Então, se você tem legal. seu óculos lá, sei lá, Sim. seu grau é pouco. Aí você Sim. vai lá e fala, ó, eu quero trocar a lente. Só de trocar a lente, aí você já ganha um óculos de sol. Que Da legal, hora, cara. da hora. Que É. bom, velho. Esse aí é pra sua esposa. Pô, Deus abençoe ele. Vamos ver lá, quem cara. vai Que gostar. massa. Eles têm nos apoiado aqui, tem sido uma benção, graças a Deus. Eles vieram aqui? Eles vieram, mano. Ah, pronto, deu problema na gravação deles, eu tenho que gravar de novo. Você Foi tá isso que eu fiz. brincando? Eu quis fazer um ato maluco aqui que ele fez café, porque ele é meio que barista também. Aí a gente fez um É. café, aí eu botei outra câmera ali, aí captei o áudio da câmera com o da interface. Nossa! E tudo que foi bom pra caramba, você acredita? Mas não tem como resolver na IA, alguma coisa Tentei, assim? Dani, tudo que você imagina. Você tá cara. Falei até com o brincando? Nando. Falei, mano, O Nando não resolveu? O Não, Nando nem- salva uns paradinhas. ele me passou lá um aplicativo e tal, mas não deu Ficou certo. ruim? Não, ficou zoado, mano. E deu dó, porque ficou tão bom, mano. Se eu fosse Nossa. compartilhar. Pô, e quando, Um áudio e que quando tava, refaz cara. as coisas assim, Nossa. também é. Mas Deus Muito obrigado, mano. Só pra Você gravou gravou nos dois? Gravou o áudio do microfone e o áudio da câmera? captou no OBS os dois, cara. E não deu pra salvar, Não velho. deu, cara. Ficou com reverbere, né? Sim. Não, você põe assim, você bota na IA, usei tudo que você imagina, Vegas, tudo. Ele dá uma melhorada, mas assim, mano, como fica, não dá pra recuperar. Eu falei até com o Clebão, lá do Jô, sabe? Que é um técnico do seu Sim. Que quando é triste, hein, assim, cara? foi. Nossa. Mas é isso, vivendo e aprender. Nossa. Ai, eu venho gravar de novo também, é muito ruim. Ô, mano, Lulu Musta, muito obrigado. Ah lá. Muito obrigado. ó, deixa eu falar uma coisa que a gente podia marcar ainda, não lembra que a gente tava conversando sobre. Vamos fazer isso aqui, ó, na gravação, que é pra ficar registrado aqui. Seja seu se ensina. Vamos. Ó, mas a gente podia combinar de vez em quando pra bater um papo, a gente falar de teologia, mano. Na hora. Mistério, mano. Entendeu? Você vem de vez em quando pra Ribeirão, não Sim, vem? sim. O É o Estevão Dani- vem muito, O Dani mano. que é o cara da agenda mais. Sou nada, cara. Não, mas a Mas gente fica aperta- muito legal conversando. A gente pode com certeza fazer isso, cara. Não, muito legal. Com certeza, cara. Vai ser um prazer. Prazer, já sei o endereço já. Já sei o Mas só, já. mas só vou ver se o Dani vier junto. Eu venho. Eu Ah, venho pra sempre, cara. Pra mim isso aqui é uma alegria. Eu já tô me sentindo benzaço. Já Você é é a terceira co-host. vez quarta vez que eu venho aqui na sua casa, cara. Olha que legal. Legal. Eu, por ser um cara reservado, qual é a pessoa que eu já fui 4 vezes na casa de alguém? Nunca fiz isso na minha vida, velho.
Ele fala que ele é meu amigo, mas nunca O foi em casa. Estevão nunca me chamou, velho. Ó. Você vê todo esse Não, você todo já esse foi em casa, negócio sim, que mano. eu... Você foi mas nas casas, né? Quando você era mais pobre, mas ficar rico aí é difícil mesmo. Ai, mano. Ó, deixa eu falar uma coisa que eu e o Estevão, a gente sempre pergunta pro brother, a pessoa que a gente recebe aqui, pra compartilhar um texto bíblico, mano, que você gosta muito, que marca a sua vida, ou sei lá, um do momento. Divide aí com a gente, mano. Cara, tem alguns massa. Mas eu tava refletindo muito, cara. Inclusive, gravei um vídeo. Eu tenho muito. Eu preciso ter mais coragem, cara. Você me ajuda com isso? Nossa, com certeza. Porque eu gravei um vídeo, assim, tipo, uma reflexãozinha que tava no meu coração. E não postou? Eu não postei ainda. Não. Dá pra mim que eu posto pra Não, você. não. Mas, cara, esse texto. Deixa eu abrir aqui pra falar direitinho aqui. Colossenses 3. Ou tem que ser de decorzão, Não, assim? não. Não, né? Ó, mas Colossenses A menos que 3. você seja o Dani, aí você tem que falar Não, o Dani é embaçado. o pastor Wilson. Nossa. Meu pai veio aqui, veio, né? Vê? Nossa, foi bom pra caralho. É, bom demais. Cara, Colossenses 3 fala, né? Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, que a gente falou lá, vistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí vai falar, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros, mas o verso 15 é muito massa, que a paz de Cristo deve ser o juízo no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz como membros de um corpo só, e sejam agradecidos. Cara, eu acho que isso deve moldar a minha vida e a vida de todo mundo, né? Essa ideia de tudo que fazermos a partir de desse lance da paz sendo o árbitro das nossas atitudes, sabe? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem a tendência de fazer coisas por impulso, por instinto. E quando nós fazemos isso, a tendência é o nosso coração gritar muito mais alto do que a vontade de Deus, né? Então, quando a gente para, busca a Deus e busca esse direcionamento, ou entender essa paz a partir daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, a gente vai errar muito menos. Sim. E nós vamos ser muito mais frutíferos, né? E aí, com certeza, isso vai alcançar as pessoas. Porque a nossa vida, se ela não reverbera na vida do outro, não faz sentido nenhum. E a nossa tendência, quando a gente escuta os nossos instintos, é buscar coisas para nós mesmos, para satisfazer a nossa própria vontade. Então, assim, o Senhor tem me levado muito a tudo que eu for fazer, considerar o outro, sabe? Porque isso faz muita diferença, cara. Eu tenho a tendência, mas eu acho que todo mundo tem a tendência, mas eu, talvez um pouquinho mais acentuada, de pensar muito em mim mesmo, sabe? Mas isso é fruto de atitudes impensadas, né? Que surgem a partir do meu instinto, né? E a minha vontade é que o caráter de Cristo seja moldado através da minha vida, e se isso acontecer, com certeza as outras pessoas vão ser abençoadas. Então eu me cobro muito nisso, assim. Eu tenho que passar pela vida das pessoas, e eu acho que as pessoas têm que ser tocadas, não por mim, mas por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E isso é fruto de tomar atitudes a partir do entendimento de que o Senhor tem dado paz para eu fazer isso ou aquilo. Amém, mano. Que maravilha, manos. Bom demais. Ô, Dani, fala aí, mano. Não, mano, eu tava refletindo sobre isso aí. Isso é bem real, de verdade. A gente tem uma... Dificilmente a nossa comunicação, ou a nossa intenção, ou a nossa ação, a finalidade daquilo é a paz. Tá que ninguém quer uma vida truncada, mas na hora do vamos ver mesmo, a gente tem essa tendência de, não, eu vou me impor aqui, ou eu vou falar isso aqui, para o meu argumento sobressair, ou para a pessoa saber que eu sou bom. Mas o fruto disso não é a paz. O fruto disso não é o vínculo da paz. Então, vale muito a pena a gente se esvaziar, porque o Estevão falou, esse incentivo que talvez a nossa geração tem, de até mesmo diante das coisas de Deus, ser um incentivo para a nossa construção própria, do nosso ministério, daquilo que a gente está fazendo, da nossa história.
e tudo mais, que a gente tem uma dificuldade de se esvaziar, a gente tem uma dificuldade de manter um vínculo da unidade, onde a gente consegue ouvir mais do que falar. Parece que a gente sempre tem que ter uma coisa, a gente sempre tem que ter uma palavra por cima. E então, assim, talvez a gente não esteja muito mais acostumado com isso, mas vale muito a pena, cara. Talvez numa conversa a gente ouvir muito mais do que falar e falar assim, nossa, verdade, não tinha pensado nisso. E pronto. E isso é bom, sabe? E talvez a nossa geração tenha perdido isso, mas vale a pena a gente retornar a esse tipo de coisa. E a verdade é que no Evangelho existe muito mais um incentivo para isso do que construir a nossa história e fazer uma coisa inesquecível. Eu tenho sido cobrado muito, cara, pra tentar. É um desafio, cara. Pra mim é um desafio muito grande conseguir vibrar com a alegria dos outros, né? É um desafio, cara, porque a gente tem essa tendência bem egoísta, né? É. Sendo bem vulnerável mesmo. E o Senhor tem me cobrado muito nisso, assim, de me esforçar pra eu conseguir. Porque às vezes, cara, a gente não quer nem ter a coisa, mas eu quero que o outro não tenha, Sim. né? Tipo assim, eu não preciso ter, mas se ele não tiver, eu tô O Dani falou mais ou Tô menos. satisfeito. Domingo. É. E aí, tipo, mas é um desafio, cara, é um desafio pra nós, assim. Pra mim é um E é o desafio muito grande. potencial do nosso coração, até pegando isso que o Maio falou de domingo, foi basicamente isso. É o profeta mais velho que admirou o profeta mais novo por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, mas ao mesmo tempo a inveja do coração fez com que ele mentisse para o profeta mais novo, né? Então é a nossa ambiguidade do nosso coração que tenha um potencial altíssimo de fazer uma coisa boa com uma intenção errada. Sim. Isso a gente fica mestre nisso, né, cara? E é isso, é a admiração Uhum. mais que o potencial da inveja. Perfeito. É servir a Deus com o potencial de quero ser reconhecido pelo outro. Uhum. É sede de justiça que na verdade pode se transformar numa sede de vingança. Ah, nosso coração A ideia é de que a gente tem que velho. diminuir o outro pra que a gente possa. Sobressair, né? Cara, e na verdade, é o contrário. É isso mesmo. As pessoas mais brilhantes, assim, você vê que são muito generosas, né, cara? Sim, se esvaziam, né? Tipo, não fala de si mesmo. É uma doideira. E sobre texto preferido, cara, tem um texto assim, que eu acho que eu, assim, marca a minha vida. Não sei porquê, ou talvez eu saiba, mas sempre martela muito no coração, que é João capítulo 10, 14, que fala, Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E aí ele conclui, e elas me conhecem. Então eu acho que é uma base para muita coisa. A gente Uhum. tem essa ideia de que o Senhor nos conhece, e se somos realmente ovelhas, nós temos que conhecer o nosso bom pastor. Então, isso aí sempre martelou no meu coração isso. Maravilha, benção demais, Você irmãos. ficou legal com esse. Fiquei, cara. Como chama? Não é equipar, né? Não é equipar, é tipo lá eles chamam Taj, mas é por causa do Tajiquistão, né? Mas todo mundo usa. E vou ensinar um negócio pra E você. é consagrado? Ele tem que fazer uma oração antes de vestir desse jeito? Não, é assim? que se não manifestou enquanto ele colocou, Já tava ungido. vou te falar, Ele não ia trazer o negócio também. tem um negócio muito massa que é um cultural, eu vou falar pra gente fazer aqui agora, pra encerrar, talvez. Que é que sempre que você chega num Não, lugar, me coloca em dinâmica, Não. hein? consegue subir aqui? Mas ó, toda vez que a gente chega num lugar, você vai com a mão direita no peito e faz assim, ninguém cumprimenta assim, tipo, oh, e aí? Beleza? Abraço, não existe. Então, É sempre tipo assim. coreano, quase. E aí você fala, salão. Salão. Faz aí. Salão. Salão. Não, vamos fazer, vai, Dani, faz aí, vamos fazer. Salão. Vamos fazer. Não, mas com o negocinho aí fica mais top ainda. Não, Dani, Salão. não, vai que eu Tá vou fazer. consagrado o Eu nome. vou fazer um meme depois. Como é que é o nome lá dos... Ó, figurinha, vai, Dani. Figurinha. Salão. Eu não tô invocando nada enquanto eu faço isso, não, né? Salão é de shalom mesmo, de Ai, paz. é, Que a legal. paz, que a minha paz Ó. esteja com você. Legal. Salão. Salão. Irmãos, brothers, se você chegou até o final aqui com a gente, parabéns e obrigado, né? Se inscreve aí, tá? Segue o Estevão lá,
Segue o Dani também. O Dani você nem precisa, que o Dani já tem muito seguidor. Não tenho, não. Eu preciso. Eu quero. É verdade, você me segue lá no Instagram, Segue esses Daniel caras lá. Toledo. Segue esses caras que você será muito abençoado, né? É muito bom a gente poder dividir essa mesa. A nossa ideia é isso aqui. Comenta aí o que você achou do que nós conversamos. É Se legal. você acha que a gente falou alguma besteira aí, comenta aí. Nos repreenda, por favor, que depois a Não, gente uma vai... coisa massa, né? lá ninguém tem tatuagem. Lá. E aí? Aí eu tenho passa- que cobrir o tempo todo. É mesmo, mano. É. Ai, você tem que usar Ninguém aquelas tem. munhequeiras É. de motorista. Isso, de tipo motoboy. isso e... Mas porque E também eles abominam, assim? Cara, assim, Você não quer descobrir. pro estrangeiro eles passam pano, assim, Sim, sim. mas ninguém tem. E aí Ninguém, fica tipo, difícil de conectar ninguém tem, também, né? Então aí eu sempre usei manga comprida, é um calor gigantesco, absurdo o calor. Manga comprida. E um ponto interessantíssimo também, ninguém usa bermuda. Tô Você brincando. não vê ninguém de bermuda. Só quando o cara vai jogar futebol, essas coisas, mas tipo assim, Por conta de ser Pô, eles já indecente. estão prontos pra ser crente, pô. Não tem tatuagem, É. só usa calça. mas aí tipo, tem que calça, cara. É porque eles acham indecente? É. você acha? Mostrar a parte do corpo. Sim, sim. Errado não tá, né? Meu Deus. Ô, gente, mas é isso aí, ó. Esse foi o Pode Congregar com Estevão Axé. Não é Axé, não, né? Estevão? Você é músico, mas Não, não é Axé. Axé. O que a gente podia fazer? Não sei se vai querer gravar isso, mas eu gosto muito de vir aqui ficar olhando pros livros. A gente podia fazer Pra falar de um livro. podcast sobre livro. Ué, vamos, ué. Pega qualquer um, a gente dá uma estudada nele Eu acho e que... falar Você isso é sabe o que eu muito da pensei hora, esses cara. dias, mano? Eu pensei assim, cara, a gente podia, não agora, mas a partir do Jordan Raynor, a gente podia montar, tipo, um seminário de redimir o tempo, pô. Sim, Pra nossa poxa, geração. isso é muito top. E você gosta dessa parada? Vamos fazer Você já isso, leu, já, cara. Estevão, Não. esse livro? Pô, cara, esse Bom, livro tá Não, maluco. agora como você tá anotar, nessa Bom, nessa Nossa, rotina pô, se eu aí, tivesse ele, eu te dava, mano. Mas eu vou te dar um aqui, tá vendo? Eu não posso comprar livro, mano. Eu dou tudo meus livros. Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando pra mim ó, agora. mas eu não vou é falar não, uma aqui. parada aqui, Ó, uma vou te dar um propaganda livro. sobre esse livro. Esse aqui você conhece? Esse livro Esse mudou aqui você minha conhece? vida, viu? É, Esse Reset. livro é um livro pra você. Eu gosto muito de livros que falam sobre ritmo de vida e tudo mais. Esse livro é bom pra caralho. E esse livro não aprendeu nenhum muito ainda. bom. Não aplicou nada na vida até agora. Faltam uns 10 livros, acho que, pra eu poder fazer isso. Mas assim, cara, esse livro fala de coisas básicas que a gente que a gente despreza, que faz toda a diferença. Esse livro, por exemplo, tem uma pesquisa de que pastores que dormem mal traem mais. Trai? Não, Porque é um dos vou pilares. escrever pra você uma dedicatória. É incrível, mano. Obrigado, velho. Porque ele vai Minha e falando do sobre Dani, os velho. pilares Muito da Porque vida, aí vai ter da valor. vida do ser humano, que um cara que dorme pouco, ou um cara que não faz exercício e tudo, Sim. esse cara está mais propenso a tomar más decisões. Sim. Então, o sono é um dos principais Não, esse cara aqui tem 5 auxiliadores. filhos, mano. Ou seja, e ele fala que ele demorou pra dormir. Que é o que tá acontecendo com a minha vida. Eu não tô vendo, não tô conseguindo, Não, mas não ó, tô conseguindo você ver o também não dia. pode sofrer por isso. É, Você tá com exatamente, bebê, não é. senão pode parar. Mas, cara, ele fala sobre coisas nesse sentido, sobre como o pastor precisa tomar boas decisões, mas para que ele possa tomar boas decisões, para que o ministério não seja sangrento, para que não tenha realmente um ritmo estressante igual da nossa cultura, ele tem que ter uma vida contra a cultura. Então, ele vai falando de coisas muito legais, ele luta contra essa produtividade maçante que a gente vive e tudo. Então, ótimo. O Marco foi direcionado por Esse livro Deus é bom para pra dar. caramba. Você falou que você tava falando no começo, é de Deus, hein? Depois agora que eu me liguei. É. Você tava falando que você tava precisando dormir mais cedo, Dormir, né? Cara, é massa porque ele vai falar exatamente isso aí. Cara, Sim. isso aqui me estimula. Eu mudei minha vida, assim, na questão de sono, porque, cara, eu sempre fui da noite, assim, sempre produzi mais à eu noite. sou assim, mano. Só que, mano, depois que eu virei pai, e aí eu ressignifiquei, agora, mano, e eu acostumei também a dormir mais cedo, porque assim, o que que acontece? Tem o processo circadiano do sono, e assim, seu corpo, 10 horas da noite, esse período aí das 9 às 11, é o período assim que você produz muita melatonina, que é para você dormir. Quando você dorme nesse período e acorda mais cedo, você descansa muito mais. Sim. Vamos supor, se você dormir 10 horas da noite até as 4, você vai dormir 6 horas, certo? Essas 6 horas de sono que você vai ter, a qualidade do seu sono dessas 6 horas
será maior do que se você dormir Meia-noite às 8. 1h da manhã e dormir, tipo, até meio-dia. Sim. Você vai dormir, tipo, 11 horas, mas você vai descansar menos do que se fosse isso. E aí ele fala dos caras de alta performance, o Federer, fala do corredor lá, que os caras tinham um treinamento de sono, mano. Sim. Que os caras, tipo assim, eles tinham treinamento pra dormir 11 horas, 12 horas, de tal a importância do Porque sono. esse lance Aí, nós já da começamos, pessoa... pronto. É, porque Você é esse bem-vindo lance nesse da... canal, aqui hoje nós vamos falar Começamos mais um sobre... vídeo. Mas sabe Porque que esse lance do cara falar assim, eu sou um cara noturno, tudo isso não existe. Isso é só reflexo da cultura mesmo. E costume, hábito, né, mano? É Pode porque crer. costume, exatamente. Porque a nossa cronobiologia é justamente pra gente. É tipo assim, a noite vem quando ninguém pode trabalhar mesmo, sabe? É um sim. lance de acabou o sol, é hora da gente relaxar, Nossa, já tá tem vendo? produção Cara de é até melatonina. bíblico, mano. Não, É. cara, é O embaçado. cara trouxe até a Não, Foi porque- muito bom isso aí. Não, eu preciso me policiar nessa aí, porque eu Mas consigo, por exemplo, eu acordo cedo, né? Sim. Eu, tipo, tem 3 dias da semana que eu vou na academia às 5 horas da manhã. Eu vejo. E aí, tipo, mas eu precisava dormir antes, Sim. tá ligado? Eu dificilmente durmo antes da meia-noite. Então, o negócio legal é você analisar e dar muita importância pro último hábito antes da noite, né? Porque ele mas é conta uma- muito, né? Porque Celular, se o último hábito for um tecnologia. celular, acabou, né? Agora, se o último hábito for jogar um quebra-cabeça com a esposa, montar um quebra-cabeça com a esposa, ler um livro de cabeceira, Não, isso cara, aí é coisa de erudita, é só coisa sua, tá jogando quebra-cabeça. é muito Falou, legal. faltou o xadrez só. Faltou o xadrez. Eu nunca consegui jogar um xadrez. Né? Chega lá, tipo assim, você chega lá com urgência pro Dani, tipo, 10 horas da noite, toca a campainha, tá dando de pijama. Ô, Dani, precisa... Pô, você Cara, atrapalhou a sem minha condições, vontade de sem quebra-cabeça. O meu pijama é xadrez. Mas eu não sou do xadrez, não. Mas montar um quebra-cabeça antes de dormir é delícia. Eu faço isso com meus filhos assim. Sério, cara? E é delícia. Pô, cara, que legal. Porque a hein? cabeça, ela vai para um outro movimento, né, cara? Eu faço tudo errado, então. Eu vi que você lê Porque tipo, livros, tipo ficção, histórias, que você Se acessa desconecta. e você Isso. acessa áreas do cérebro que são importantes, né? Assim, É. sinapses e tal. Tô lendo um Legal. livro de romance aí, chama da Francis Rivers. Sério? E você tá lendo antes de dormir? Eu tô lendo antes de Ah, dormir. isso é muito Era da bom, Bruno cara. Livre, é tipo um romance, aí ela começou a me falar, é massa, mano, o livro. Fala, ele pega o contexto da queda de Jerusalém, sabe? É Olha bom aí. pra caramba, porque é muito histórico. Fui pesquisar, falei, caraca, velho, a mulher tá tudo Que fundamentado na legal. história. E é uma história de... uma história mesmo. E isso é muito importante, porque isso aqui não é um livro de cabeceira, porque esse é um livro que te faz pensar muito. E esse é um livro que te Que faz te gera tomar, culpa. que gera culpa, que toma, que fala assim, nossa, eu preciso. Qualquer livro que te fala, Mudança, né? eu preciso fazer isso, cara, esse não é um livro de cabeceira. Livro de cabeceira é esse livro aí, que te desconecta e te faz pensar melhor, imaginar alguma coisa, criar imagens que ainda não Sim, são sim. criadas no cérebro. Esse é o exercício mais importante, né? Seu cérebro criar imagens que você ainda não conseguiu fazer. É um desafio pra mim, porque, por exemplo, de segunda e terça eu chego 10 horas da noite em casa, tipo, dando aula. Ah, sim. Aí, o que Aí- você quer? Quando você chega Celularzinho. tarde, assim, você quer, Não, você quer eu vou- dopamina Eu fácil. vou né? fazer comida, eu vou fazer janta. É. Nossa, eu durmo É mesmo? Não, achei que você ia ficar, porque assim, às vezes quando eu Não, chego, eu chego, ligo a televisão, o esporte Isso, e isso. vou fazer é igual uma coisa tipo, pra quando você comer. chega do culto que você acaba de pregar, o que você quer fazer? Nossa. Vamos ver se nós somos igual? O que você quer fazer depois de você sair? Você só Um dia quer que- rolar um feed por 3 horas. Ficar lá, eu fico vegetando, assim, eu fico lá, botar uma coisa aleatória pra Sim, sim. assistir. Oh, mas você sabe que eu fiz um teste de perfil comportamental e aí eu comecei a ver de pessoas que quando tem um lance como esse, tipo, o cara pregou 3 cultos, 4 cultos e tudo mais, o cara tem gente que precisa desse, poxa, agora eu preciso me retirar, ficar quietinho, ficar rolando frente, e tem gente que precisa desabafar, falar como é que foi e tudo mais. Então, assim, é legal que você vê que vai pelo perfil Você de acredita que eu pensei comportamento, nisso assim. esses dias, cara? Que Eu preciso ficar quietinho. eu preguei, mas aí eu fui tentar ir pra galera, me deu um Dá um vazio, negocinho velho. ruim, é. Porque senão, porque você tá sugado. Eu já ouvi, É. não sei qual que é a base científica disso, eu vi de outro pastor, nunca pesquisei, mas eu vi, cara, que 1 hora de sermão, 1 hora equivale a 8 horas tipo, de trabalho. Assim, no louco. sentido de esgotamento Mental. cognitivo. Nossa, que eu assim, concordo totalmente. Yo, mas Mas não é real. é doideira, Quando você acaba de cara. pregar, não é Pode assim, ser cara? Você doideira. chega assim, cara, você fica. Mano, é como se você tivesse, se você tirar o espiritual da parada
é como se você estivesse palestrando pra uma galera, assim, e a galera, tipo assim, com a responsabilidade de passar. Cara, é E um fora o baita do nível- E exercício. o nível de exposição é muito grande, É né? grande. Você começa a pensar, fala assim, nossa, não devia ter falado Falar disso aqui, ó. Então, assim, aí sua cabeça vai longe, cara. É. É um nível de exposição muito grande, cara. Não, sem contar que, tipo assim, não é igual você falar de uma palestra sobre algum tema científico. Vamos falar assim. Sim, Aí tá lá, você vai lá, você é um coach. Vai. Sim. Aí você foi lá e deu uma palestra, você tá nem aí, cara, se aquilo lá tem fundamento, se não tem. Exato. Agora, mano, você tá com a palavra de Deus. Não, tem tudo isso. No culto, uma parada sagrada que você sabe que é real, que é santo. Aí você vai lá, você não fala. Quer dizer, a pessoa com o mínimo de Temor. bom senso, de temor, É. cara, você não vai falar qualquer borracha lá. Aí você tem essa tensão ali, esse peso de Não, e responsabilidade. fora que pô. 90% da galera que tá te ouvindo tá falando assim, cara, o que ele falar eu vou acreditar. É, 95, né, talvez. sim. Tipo assim, então, assim, é uma baita uma responsabilidade, né? Não, é um nível de esgotamento muito grande, cara. E eu preciso ficar quietinho. E tem vezes que o depois de cara na pregar. escala de pregar e fazer o louvor ao mesmo tempo. Já aconteceu isso com você? Já? Nossa, mas de 3 coisas eu não consigo fazer, não. 3 cultos. Não. Isso aí é loucura. Algumas vezes acontece de ter que fazer o louvor e pregar, mas assim, eu acho que com 3 filhos eu não consegui fazer. Eu nunca topei um desafio como esse, não. E aí, Dani, vai pro quarto, mano? Pô, cara, hoje é um dia ruim, assim, pra perguntar. Mas não pense em esperar também, não. Não, cara, o Estevão foi louco nisso aí, cara. Não, isso aí não existe. Novo, cara, é que ele parece estar velho, mas ele não é velho. Ele é novo, cara. Ah, mas é legal, cara. É legal que impõe muito mais respeito, né? São 25, pô. Até parece. De casado. Pô, que isso, cara? Tô novo aqui, cara. Que cara, rotina de neném. Você Pô, tem na academia tem um instrutor lá que chega lá e aí, molequinho, tá? Olha assim, ele é mais novo que eu falo, meu irmão, beleza. Deixa assim. Ah, Mas eu... Ah, cara, eu gostaria, assim, se eu tivesse, sei lá, uma cozinheira, umas coisas assim, pra ajudar, e fosse dono de uma escola, eu acho que eu teria o quarto filho. Mas vamos ver. esse dono de uma escola é boa. Porque você imagina, cada filho que você... Nossa. Cada filho novo, você fica pensando na mensalidade da escola, é loucura, né? Mas, cara, só por causa dessas questões, assim mesmo, terrenas, mundanas, que desejo não... Confiar em Deus não precisa, não. Desejo não falta, não, cara. É bom demais. Tá vendo? Eu acho que, ó, os caras, quando é assim, vai ter mais de 3 filhos, velho. É Cara. sério. Depois Deus vai tratar, vai. Porque chega uma hora, você sabe que você esquece. Aham. Você para de que Não, a você Bruna já volta a a Bruna tá dormir. nessa onda aí. Amor, de vez em quando ela vê um bebê, esse dia ela falou, amor, tá. E a gente tem uma palavra, né, mano? Então eu falei, amor, fica É a palavra de sossegado. 17? Não, até 7 não. Aí o senhor ia confiar demais em mim, né? Não dá, não, hein? Não, mas. Ô, mas tá bom, mano. Vamos encerrar, né? Já fizemos um outro podcast. Pela terceira vez. Aí, Vou encerrar pela terceira vez. Você sabe que brincadeira, não? ó, mas ó, que benção, viu, gente? Agora sim, Deus abençoe vocês, né? Não, mas foi bom demais, viu, irmãos? Obrigado, viu, Estevam? Tamo junto. Bom demais, Tamo cara. junto. É um prazer, uma honra muito grande estar com vocês. Top demais. O Hoje eu ia Estevão chamar- tá indo embora com um monte de presente. Vai esse aqui, um livro e tudo. Não, velho. Dá um livro pra mim aí, ô Manu. Deixa eu ver. Ah, qual que você nunca leu, Dani? Deixa eu ver. Ah, Vou fala- te dar esse. Não, fala não vou te dar, não, muito. porque você ia zoar. Ó, ele diz... Tem que esperar, espera Isso desligar a aqui tá câmera. embrulhado ainda. Deixa eu ver. Ele diz... Ah, não, isso aí é de casamento, mano. Quer ver? Mas deixa eu ver um aqui que eu tenho aqui, que eu já li que tá embrulhado. Um livro que você fala assim, ó, esse livro não tem o destaque que merece. Peraí. Pensar. Não, se você quiser encerrar o podcast depois você pensar também, Não, não é tem bom que fica problema. mais minutos, vai contabilizar no YouTube, viu, gente? É Fica na verdade. expectativa. Isso aqui é Você já tudo mais. chegou Eu só no... vou saber qual que é o Vou comer mais um que eu vou negócio. falar. Você já tem a quantidade de horas pra monetizar o canal? Não, Não? tenho, tá com, tipo, entre Tá chegando? deve fazer uma, eu nem olho, mano, eu devia olhar mais. Eu acho que você precisa de 1.000 horas, né? Não, ou não, não? 1.000 horas já tem, não, é 4.000 horas, mano. Ah, 4.000 horas. Inclusive,
Obrigado, já. Eu bati 1.000 inscritos agora. ontem, né? Poxa, É, porque mil precisa é de 1.000 muita gente. inscritos E 4.000 e horas. 4.000 Tá, eu horas. confundi Aí eu então perdi os 3.000 números. horas que já dá alguns benefícios, tá? Mas eu preciso ser mais. É que eu sou, mano, sou tão desencanado desses trem, cara. Não, é Mas que eu você precisa preciso, de não, alguém eu pra te preciso, ajudar não, também, lógico. né? Deixa eu pensar. Ah, mano, você já leu esse livro aqui? Não. Esse aqui, ó, do cara lá da Do Jesus Jesus. Culture. É Ah, legal. esse livro aqui é top demais, mano. É, É, mas eu não sei, porque esse livro também aqui é de jovem, né, mano? Então. eu traumatizei com o jovem. Não, mas esse livro é muito bom, mas deixa eu pensar num aqui. Depois você não, esse é não, eu legal, te mano. peguei, te Nem Ah, mano, eu vou te dar Nem um de livro jovem aqui. eu Não, gosto. vou te dar um livro, mas esse aqui você já deve ter lido, mano. Esse aqui você já leu, eu acho. Se você não leu, eu vou te dar ele. Eu Esse já aqui. li esse Ah, não, livro. esse Esse aqui livro é surreal. Qual que é muito esse aí? bom. Esse aqui, ó, Mas do é Frank isso. Christian. Tá maluco, esse livro aqui. Oh, e é legal a história desse livro, né, cara? É, Porque pega ele num momento muito em crise, assim, né? Tipo assim, ele com mega church, tipo assim, cara, ele tá tudo abriu uma errado. igreja que estava, teoricamente, deu certo, 3.000 né? membros, uma big church, e ele falou assim, cara, eu acho que isso aqui não é o que Ô, Deus Dani, tem eu vou pra mim. pensar com calma, mano. Pensa aí com calma, cara, tá ótimo. Ah, não, quer ver? Tem um aqui, ó. Esse aqui você já deve ter lido também, mano. Esse livro é bom pra caramba, mano. Vida com Deus. Não, Não, mano, olha esse livro aí, aqui é bom pra caramba. olha aí, que Depois você legal, me dá um cara. comentário Tá bíblico de bom, retorno, tá bom. tá bom? Assim, um kit de comentário. Deixa O eu ver aqui. Paulo pra todos. Não, tá com dedicatória, Tá com mano. dedicatório? Depois você. Não vou Não, arrancar não. porque ele não veio buscar. Não, mano. Não, mano. Você me dá. Era. Faz isso não. Nossa, que Oh, pecado, não, mano. mano. Não é pecado, não, ué. Depois eu compro um outro pra ele. Mano, esse livro aqui é muito bom, mano. Ah, tá. Você tinha feito a dica de ouro pra alguém. É, não, não foi que eu ganhei, não. Achei Senão eu que não ia te alguém dar, tinha não. te dado, Senão eu não ia te dar, não. Ah, não, então beleza. Aqui, ó. Então eu aceito sim. Aí, Então ó, que vambora. beleza. Oh, mano, esse livro é Obrigado. E massa, aí, mano. poxa, é. Aí, ó. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Boa. Esse livro é muito bom, mano. Ele fala sobre, tipo assim, vida com Deus, vida sobre Deus, vida sob Deus e um outro lá que eu lembro. Que, tipo assim, as formas que as pessoas vivem, entendeu? Então, por exemplo, uma vida. Vida sobre depois de- Deus. vida É tipo sobre assim, Deus, aí o vida cara sobre vive uma Deus, vida vida de sobre Deus, Deus. Ele, vida ele pra tá, tipo, Deus. servindo a Deus. Ele faz tudo que Deus fala na palavra, mas ele não tem um relacionamento com Deus, entendeu? É muito bom, mano. Esse livro é muito bom. Eu Você vai valorizo ver, no qualquer livro que foi escrito antes da inteligência artificial. Hoje em dia, você lê qualquer livro assim, isso aqui metade foi o Então, chat GPT. mas dá pra saber? Ah, eu acho que Pô, hoje vamos dá. escrever um livro junto, mano? Ah, eu topo fazer isso aí. Vamos fazer, Eu mano? nunca escrevi. Eu tenho um sonho, mano, de escrever. Não, mano, vamos Você fazer. nunca escreveu? Nunca escrevi, cara. Vamos escrever um livro, Eu mano. tinha colocado como uma meta escrever um livro esse ano sobre o Eu ritmo com- de vida. Mas o meu ritmo de vida não está permitindo eu escrever um livro sobre isso. Mas eu quero. Legal, vamos- gostei da vamos ideia. pensar Vamos fazer, nisso. cara. Eu vou começar a escrever. Eu comecei já a escrever um livro sobre sexualidade. Ah, É, legal, pra contar cara. minha história e tal, e falar sobre princípios, né? Aí tá aí. O Daniel consegue agregar bastante nesse tema aí, o Daniel. Não, eu já vou te Mano, chamar. encerra esse episódio que Não, mas você a vai minha falar ideia besteira. é trazer uns testemunhos de pessoas também pra agregar Legal. no livro. Tá ligado? Massa. Ô, mano, ora aí. Com certeza. Você Na nos hora. abençoe a mim e o Dani. Você que é missionário, apóstolo, profeta. Ore por nós e ora pela galera também, Estevão, que vai acompanhar a Sim, gente com também. certeza. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. Deus, como é bom podermos compartilhar da Tua palavra, Amém, daquilo que o Deus. Senhor tem permitido que a gente viva na nossa Amém. caminhada. A grande verdade é que o Senhor é bom e é o Senhor quem tem nos sustentado, Sim, que tem Senhor, cuidado de verdade. cada um de nós. Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor nos faça prosperar, Pai, abençoe a vida do Maicon, do Dani, Amém. suas famílias, Pai, que o Senhor os prospere em todas as áreas da sua vida. Amém. Deus traga paz, consolo, conforto, descanso, alegria. Deus, e que juntos possamos a cada dia viver exatamente aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Amém. Eu oro agradecendo por cada irmão e irmã que está conectado com a gente, assistindo nesse momento, que o Senhor os abençoe de maneira especial, Pai. A grande verdade é que nós devemos confiar plenamente no Senhor e descansar na Tua presença, Pai. Por isso, nós abrimos mão da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, para buscarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Amém. Deus, faça esse projeto, esse podcast prosperar para a glória do Teu santo nome, e que esses vídeos alcancem milhares e milhares de pessoas e que o Teu nome seja glorificado em cada
vida que for alcançada a partir desse projeto, Pai. Nós nos alegramos nesse dia em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha, manos. Valeu demais. Gente, um beijo pra vocês. Até a próxima. Valeu! Tá bom? Valeu! Fiquem na paz. Um abraço.